Olá, Irene Olá. Pimentel. Viva. Qual é a quinta essência do seu ofício de historiadora? É uma pergunta muito grande e uma resposta grande. uma resposta que também pode ser muito grande. É o procurar o máximo de verdade relativamente ao passado, sabendo sempre que esse passado vai ser lido pelo próprio presente. E o presente onde eu me instalo, onde o historiador está normalmente. E sabendo que não há uma objetividade total, é tentar ser o máximo, obter o máximo de objetividade e para, de certa forma, dar voz às pessoas do passado. Então, e o tempo, quando é muito próximo, não dificulta a tarefa dessa tal objetividade? Pode dificultar. Aliás, considera-se que a história do tempo presente, como os franceses chamam, e que nós chamamos contemporânea, mas o tempo presente que é aquele do século XX. Os últimos 20 anos, 30 anos, mais um bocadinho. Não, porque isso ainda não é história. Lá está. Pronto. É também a questão, o que é história, não é? Então, é mais de 50 anos, é isso? Sim, e digamos que o século XX é a história do tempo presente, claramente. Nós chamamos contemporânea porque é muito recente. E nós ainda vivemos essa parte desse século. Ou seja, estamos envolvidos subjetivamente e ideologicamente com esse tempo. Digamos que o que se sabe da história feita sobre o século XX poderá não ser definitivo ainda porque ainda está aivado Nunca, mas isso é qualquer história do Nunca século é clássico, dos séculos clássicos greco-latinos. Então, mas, por outro lado, se a sua procura é a verdade, não era normal que tivesse, então, para andar mais próximo da verdade, desgravatado mais longe? Porque muito próximo pode-se enganar, não é? É verdade. Claro que me posso enganar, mas lá está, é o desafio. É o desafio maior que isso provoca. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, em relação à PIDE, eu não sou objetiva em relação à PIDE. Eu, nitidamente, tenho qualquer coisa contra a PIDE. Sim. Porque vivi uma parte em que eu era ativa politicamente e, portanto, a PIDE era uma espécie de um fantasma que pairava. Chegou a ser detida pela PIDE? Não. Por acaso tive muita sorte, nunca cheguei a ser detida, mas muitas pessoas que trabalhavam comigo foram. E era um horizonte que nós tínhamos normalmente. Então, e quando consegue estudar agora a PIDE sem contaminá-la, o estudo? Eu tentei justamente ter o máximo de objetividade. Eu, por exemplo, também quis entrevistar elementos da PIDE. E foi muito difícil porque eles não querem ser entrevistados. O que, à partida, pode-se dizer, aliás, foi a minha tese de doutoramento foi sobre a instituição PIDE a partir de 45 a 74. E eu só praticamente tive fontes de um lado, das chamadas vítimas, porque elas sim escreveram, elas sim dão entrevistas, elas sim dão depoimentos. E os documentos não chegam? Os documentos não chegam totalmente. Porque... Não há relatórios, não há essas coisas? Mas os relatórios têm que ser também... É uma parte da verdade e têm que ser muito, muito criticados. Aliás, que o historiador sabe muito bem como é que faz isso, porque não é a quinta essência, mas é um dos seus principais instrumentos, é a crítica das fontes. Ou seja, tentar contextualizá-las e tentar desmanchar o interesse. E é aí que entra a segunda fase da operação historiográfica, depois da recolha das fontes, que é a interpretação. E aí varia sempre consoante o próprio historiador e as épocas que o historiador está a viver. Por isso é que a história nunca é definitiva. É sempre a história narrativa, enquanto narrativa, é uma construção permanente e quer dizer que não há dúvida nenhuma que alguns acontecimentos não vão ser postos em causa. Vou-lhe dar, por exemplo, podia ser qualquer outro, o desembarque na Normandia, em junho de 1944. Ninguém vai dizer que não aconteceu. Sim, mas as consequências já As consequências, a própria interpretação, a forma como foi conduzido, bem ou mal, pronto, isso vai variando consoante o lado em que está o historiador, não é? Por exemplo, se calhar um alemão tem uma visão diferente, se calhar de um inglês. Sim, se calhar um russo acha que não foi tão importante. E um russo declaradamente vai achar muito mais importante, se calhar, a Batalha de Stalingrado, não é? Claro. E que foi isso, e que terá sido isso que, portanto, acabou por determinar a sorte da guerra. Mas, portanto, é só para dizer que é sempre um trabalho provisório e aberto. Nunca é um trabalho concluído. Ora bem, por isso é que... E a verdade é relativa.
A verdade é relativa. Temos que tender para um máximo de verdade, mas sabendo que ela pode ser relativa. Então, quer dizer que temos que falar sempre do próprio historiador e da época em que ele trabalhou, é isso? Também isso. Tem de se ter isso em conta. E, por exemplo, também se tem que ter em conta... Sempre sob suspeita, digamos assim. É um pouco, por isso é que há um historiador que diz que não há história de direita ou de esquerda, não há história de... Ou há todas as histórias. Há história boa e má. E, nesse sentido, o leitor também é confrontado, é confrontado com o seu próprio envolvimento na história, na escolha do historiador, na escolha da interpretação que o historiador faz relativamente às fontes que ele encontrou. Há fontes que nunca vão ser encontradas. Por exemplo, a questão do Holocausto. Se nós fôssemos só basearmos nas fontes escritas, não há uma única fonte de nazi que diga a partir deste momento nós vamos exterminar os judeus desta forma. Porque os próprios alemães tiveram todo o cuidado, eles sabiam o que é que estavam a fazer, tiveram todo o cuidado para esconder o crime. E eles, inclusive, depois destruíram também campos de extermínio, etc., para que ninguém soubesse o que é que tinha acontecido. Portanto, temos que recorrer a outras fontes. Às fontes também do nazismo e saber lê-las, não é? Porque eles utilizavam eufemismos. Por exemplo, eles diziam que um transporte com judeus deportado para um campo de extermínio era um transporte de mercadoria. Agora, para aquele local, sabia-se que não era transportado mercadoria. Pois é, preciso toda uma grelha de interpretação. Absolutamente. E estar ao corrente também da intenção. E ir à procura de outras fontes também. Foi o seu exercício, certamente, para escrever este livro que temos aqui na mão. A nossa convidada, Irene Pimentel, ou até se quisermos usar a assinatura que leva este livro, Irene Pflunzer Pimentel. Este Pflunzer parece alemão? É suíço-alemão. Suíço-alemão. A minha mãe é suíça-alemã. Então, Irene Pflunzer Pimentel, ou mais conhecida normalmente como Irene Pimentel, historiadora, nasceu em Lisboa em 1950, há 63 anos, portanto. Para além de se ter licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tirou também um mestrado e um doutoramento em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova. A nossa convidada, de resto, é autora de diversos livros ligados ao século XX, sobretudo a Segunda Guerra, o Holocausto, não é por acaso que estamos a falar disso, o salazarismo, enfim, uma atividade conhecida e reconhecida, a ponto de lhe terem atribuído o Prémio Pessoa em 2007, entre várias outras distinções. Em 2013, Irene Pimentel lançou então este livro intitulado Espiões em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, uma investigação sobre o modo como o nosso país se tornou local de passagem de agentes ingleses e alemães durante a guerra, uma edição Esfera dos Livros, com cerca de 500 páginas. Antes de mais, como é que começou o seu interesse pelos espiões que passaram aqui em Tal Lisboa? como eu digo na introdução, eu tinha feito um livro que foi editado em 2006, justamente pela Esfera também dos livros, que se chamava Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. É um trabalho que, apesar do título, foca os refugiados em geral, que estiveram cá durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, podem ser políticos, a maioria era judeus, evidentemente, a maioria deles, mas na altura eu tive que contextualizar na Segunda Guerra Mundial e estudar bastante de que forma é que a Segunda Guerra Mundial foi vivida em Portugal e, portanto, também abordei o aspecto da propaganda e, em parte, da espionagem. Depois, é um tema que me é muito caro. Eu sempre adorei livros policiais e também livros de espionagem. Do John Le Carré, Le Carré, pronto. Espião que veio do frio. Exatamente. Por acaso isso não é da guerra, isso é posterior, normalmente, é da Guerra Fria. É da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria. E também é uma área sua de interesse, essa da Guerra Fria, portanto... É um pouco, embora eu não tenha ainda começado a estudar. Há bocadinho falávamos o que era história. A Guerra Fria, claramente, hoje em dia é história a partir de 1989. Mas até lá não era história. Estava-se a viver o acontecimento. Por exemplo, em Portugal, o que é a história? Claramente, até ao 25 de Abril. O próprio 25 de Abril e o processo revolucionário em curso, o PREC, também já é história. Já há muito material da história já produzido. Já há muito material. Mas, por exemplo, o 25 de Novembro também. Agora, a partir da entrada na CE, 1986, já, porque nós estamos ainda na CE. Se nós agora saíssemos,
Era história também. Então, e sobre os espiões, o que é que a atraiu? Foi o lado romanesco, é isso? O lado cosmopolita, o lado romanesco. Eu sou muito Falamos do Estoril e do Casino de Estoril do e essas Casino de coisas, Estoril, é isso? mas não só, Lisboa também. Depois, eu gosto muito dos locais. Gosto muito de... tenho a grande tendência para cada vez que vou a uma cidade também ver essa cidade no passado. Sei lá, por exemplo, em Paris, imaginar a resistência em determinadas ruas ou determinados acontecimentos, a Revolução, onde é que se passou, Então, e etc. nesse prisma, o que é que Portugal tinha de especial para acolher espiões? Porquê é que havia espiões em Portugal? Porquê é que havia espiões? É uma pergunta muito boa. Várias razões, uma das quais a sua neutralidade. Todos os países neutros. Então, a Suíça estava cheia de espiões, é isso? Estava também cheia de espiões. Istambul estava cheia de espiões. A própria Suécia, embora seja mais periférica do que nós ainda, nós somos periféricos. E aí, o segundo fator, também conta muito, estávamos virados para o Atlântico Sul, o que era muito importante, portanto, era uma via de passagem, quer... Para o Brasil, é isso? E para os Estados Unidos da América, Atlântico, para a África. Atlântico. Também não é só o Atlântico Sul. Digo mais o Atlântico Sul, porque pronto, era a parte mais importante. As próprias ilhas, Açores e Madeira eram muito estratégicas, Cabo Verde, a própria África, portanto, isso é um dos fatores. Outro fator, quanto a mim, também tem a ver, mas isso é uma interpretação que eu faço um pouco a priori, era fácil ser espião em Portugal, de uma certa Mas forma. eu não percebo o que é que vinham cá espiar. Vamos lá ver, somos neutros. Eles podem passar por aqui, portanto, cabem uns como outros. Exatamente. Então, mas espiavam o quê? Olha, não espiavam Portugal, imagino. Também espiavam Portugal Então. e as regras e as leis portuguesas. Por exemplo, uma coisa muito importante para os ingleses era saber que mercadorias eram exportadas por Portugal para a Alemanha. Quanto wolfrâmio estava, por exemplo, a ser Isso foi alvo exportado. de espionagem, o wolfrâmio? Foi alvo, aliás, é um dos principais alvos também, além da espionagem naval, a espionagem dos minerais. E o que é a espionagem naval, já agora? É saber que navios andam a circular? Exatamente, quer nos portos o Porto de Leixões ou no Porto de Lisboa, saber que navios aportavam, para onde é que iam e para eventualmente serem bombardeados ou afundados por submarinos do outro lado beligerante. Então, mas vamos lá ver, não era então aquele sentido de espionagem de saber segredos que existissem em Portugal, mas sim por ser um ponto de passagem, vá. Um ponto de passagem, uma plataforma estratégica, mas também era um sítio muito importante justamente para saber informações do outro lado e para transmitir informações, a maior parte das vezes falsas, mas estratégicas, para o outro lado beligerante. Para lançar pistas falsas, é isso? Isso foi fundamental Portugal quanto a mim. Aliás, Então... os próprios alemães disseram num relatório, um relatório da Abwehr depois da guerra, a Abwehr era a espionagem militar alemã, que a partir de 1943 todas as informações que provinham de Portugal, ou de portugueses ou de britânicos, que normalmente os espiões ouviam-se nos lobbies dos hotéis uns aos outros. E que todas essas informações não eram fidedignas, normalmente já era mentira. Lobbies dos hotéis, então é como nos filmes, ficavam sentados a ler o jornal e a ouvir quem passava? Ouvir, exatamente. Descobriram, por exemplo, no... Mas disse alguma coisa de importante? Desculpa. Disse Disse, alguma coisa, disse exemplo, um segredo na recepção do hotel? Eu penso que não. Agora, pode-se dizer assim, e isso aconteceu muitas vezes, um alemão estar a dizer, por exemplo, no hotel, no Palácio Hotel do Estoril, onde encontraram fios, justamente microfones, uma vez que fizeram umas obras posteriores. Mas lá na recepção? Não, no próprio lobby. Encontraram atrás das paredes que havia uma quantidade de fios. Mas isso feitos por portugueses. Nesse caso, os espiões eram portugueses. Havia muitos espiões portugueses que trabalhavam ora para um dos campos, ora para o outro. Mas pôr atrás da parede do hotel, do palácio... Isso eram portugueses. Eram portugueses e claro, do Estado, não é? Provavelmente. Do Estado, não... ou pelo menos das companhias, não é? Sim. De telefones. Exato. Por exemplo, outro caso foi... Então, isso feito por portugueses para espiarem as conversas na recepção, é isso? Na recepção, por exemplo... Ao telefone, será isso? Vou-lhe dar um exemplo. A partir de 1940... os ingleses temiam, e era aliás uma das razões pelas quais os ingleses queriam que Portugal se mantivesse neutro, que a Península Ibérica fosse invadida e Gibraltar atacado. Pronto, e isso seria uma via de ataque à Grã-Bretanha. Então, a questão principal Por causa do estreito, é isso? Por causa da navegabilidade. Exatamente. Portanto, a questão principal nessa altura era tentar que Portugal, através dos seus préstimos,
isso era um dos lados, conseguisse convencer a Espanha a manter-se neutra. Porque a Espanha nunca foi neutra. Teve um estatuto de não beligerante. Teve o apoio dos nazis na Guerra Civil, o Franco, E na Guerra Civil, e tinha ganho, as forças que ganharam, as forças ditas nacionalistas de Franco, ganharam a guerra com o apoio dos italianos e dos alemães. Claro. E estiveram sempre muito próximos. E os ingleses temiam que houvesse uma invasão da União Soviética, da Península Ibérica, peço imensa desculpa, a União Soviética é mesmo no outro lado. E que fosse através de Espanha e com o apoio espanhol, os alemães concordassem em invadir Portugal. E isso teve na linha da frente, numa operação que se chamava Félix. Uma operação em 1940, depois da invasão de França. Houve um momento até ao final de 1940 em que o grande medo era esse. Também o medo de Salazar, diga-se de passagem, não é? Então, e o interesse era... O interesse era, por exemplo, saber, através dos alemães, o que é que eles estavam a dizer, por exemplo, em 1940, isto naquele período, o que é que eles estavam a dizer, se havia sintomas de que iria haver a invasão de Portugal, ou antes, pelo contrário, que eles estariam a tentar esconder que iria haver essa mesma invasão. Bem, aí já haveria interesse de uma própria espionagem portuguesa. Mas havia espiões portugueses? Havia muitos espiões portugueses. Ao serviço da PIDE da época, não, da polícia de Eu vigilância? achei sempre, e isso foi uma das coisas que acabei por tirar umas conclusões um pouco diferentes, eu achava sempre que a PVDE, a antecessora da PIDE, Polícia Internacional, e que tinha tido também como antecessora uma Polícia Internacional, que era, aliás, dirigida por Agostinho Lourenço, o mesmo homem que dirigia a PVDE, era a polícia também de contra-espionagem e de espionagem, porque era uma polícia que lidava com a segurança externa e interna. E não é verdade? Eu acho que era uma polícia, naquele momento, ainda demasiado frágil para ter essa capacidade. Portanto, não se passava, eles não tinham... Não eram informais? Havia espiões portugueses por conta de quem? Por conta deles próprios. Muitos deles, sim, exatamente. Franco-atiradores? Muitos agentes, tipo... francos atiradores. E uma das coisas que eu digo, que não é assim, não abana muito a favor, é que, aliás, os ingleses diziam isso, com aquela ironia muito subtil que eles têm, que os portugueses todos, de uma certa forma, comportavam-se como neutrais. E isto queria dizer que ou à vez, ou mesmo às vezes em simultâneo, forneciam informações a um dos lados e ao outro lado. Eram mercenários, é isso? Queriam era ser pagos. Exatamente. Aliás, acabou de dizer uma coisa muito importante. Porquê é que eles faziam isso? Eu acho que o grosso era mesmo para arredondar o ordenado, que era muito fraco ao fim do mês, e obter mais um... Quando diz eles, em todo o caso, eram agentes da PVDE? Não, isto eram portugueses que não tinham qualquer... À toa. Depois, claro que a PVDE também tinha os seus informadores. Mas era muito pequenino o aparelho. E os portugueses à toa não são impreparados? Completamente. Completamente. Não, porque é preciso lá ter as técnicas necessárias para... normalmente, às vezes até é preciso um aparelho sofisticadíssimo por trás. Absolutamente, e não havia nada disso. E mais, pior ainda, uma das grandes características da espionagem é que ela tem que ser secreta, não é? E os portugueses tinham muita dificuldade em manter secreto, que, por exemplo, o facto de terem sido recrutados. Os ingleses diziam isso, não sou eu que estou a dizer. Contavam uns aos outros? Aos familiares, até para se auto-vangloriarem. Não mantinham o segredo. Não, e os ingleses diziam que era preciso ter muito cuidado com os recrutamentos que se fazia, porque a maior parte dos ingleses contava tudo e, portanto, acabava por não ter eficácia. Então, depois, muitas vezes, também... Se isso for estrutural, então agora também não há espiões. Também não haverá espiões. Eu não sou muito adepta do essencialismo. E portanto, essencialismo dos portugueses serem essencialmente, por exemplo, diferentes dos espanhóis ou dos somos todos franceses. iguais, no fundo. Eu acho que, basicamente, o ser humano é muito parecido um com o outro. Mas depois há idiosincrasias e há situações conjunturais. Uma das situações conjunturais que acabava por fazer isso era não só a neutralidade, como também o dinheiro e a miséria que graçava em Portugal. Claro. Outros faziam por ideologia. Eu também não posso dizer que era tudo, todos eles era por dinheiro. E o Estado? O Salazar não tinha uma autoridade, um know-how nessa matéria? Não sabia? Não havia lei.
a lei era completamente omissa relativamente à espionagem estrangeira em território português. E só passou a ser um diploma na lei a partir de 1943. Mas desde quando é que há espionagem no mundo, na Europa? Não Bom, há séculos, há milénios? A história da espionagem tem milénios. Já havia espionagem no Código, na Suméria Antiga, no Então, Egito. e em Portugal? Em Portugal não havia espionagem, porque isto era muito periférico, não era um país muito importante. Mas desde a Primeira Guerra Mundial, que também começou a haver uma espionagem. Uma espionagem do Estado. Do Estado português, mas muito rudimentar. Muito rudimentar. Era qualquer coisa de muito rudimentar, normalmente ligada à polícia, lá está. Mas a própria polícia também era muito rudimentar, porque a PIDE é depois um aparelho com alguma dimensão e know-how, porque, desculpa o anglicismo, mais a partir de 45 e depois ao longo do pós-guerra. Na Guerra Fria, imagino que começam a trocar, estamos na NATO e deve Para haver... já estamos na NATO. É muito importante a entrada de Portugal na NATO em 1949, porque há troca de informações, de know-how, etc. E depois, justamente por causa dessa entrada, há uma aproximação com a CIA, entre a CIA e a PIDE. Mas isto é outra história. Então, os espiões portugueses aprenderam com a CIA, é isso? Mais tarde. Mais profissional. Tarde, mais profissional. Então, como é que as autoridades saberiam, não estou a falar dos espiões portugueses ad hoc, mas sim a PVDE. Dos alemães e ingleses, que deviam Exatamente. ser sobretudo alemães e ingleses, não é? Alemães e ingleses. Sabia, quem lidava mais com isto era, por um lado, a PVDE, mas de forma muito rudimentar. E o que eu acho mais importante, através da leitura das fontes da Legião Portuguesa, isso é que eu não tinha noção, porque nós temos uma maneira de ler, através da historiografia que existe até hoje da Legião, que a Legião era uma organização também muito rudimentar, digamos, sem grande... Era uma organização paramilitar, mas muito pouco para e muito pouco militar. E, portanto, era sobretudo uma organização onde a pessoa da função pública lhe convinha estar, que é para subir... E não era só isso, é isso? Não era só isso. Neste momento, há um serviço de informações, que é o SI da Legião Portuguesa, que tinha lá dois elementos... Quando diz neste momento, na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra. Eu estou a viver sempre na Segunda Guerra. Sim, muito bem. Portanto, Nunca se sabe. A partir de 1940 é criado um serviço de informação que tem para aí cerca de 2 pessoas, mas bastantes informadores, porque a Legião tinha Quantas pessoas? Tinha 2 pessoas à sua frente. Duas a liderar. Não era constituído por 2 pessoas, não? Pessoas que nós não sabemos, não temos a certeza ainda quem. Porque esses sim mantiveram o segredo. Há um senhor FB, que nós supomos que é um senhor Ferreira Borges, porque havia um senhor Ferreira Borges importante na Legião, e um capitão, portanto, Ribeiro Casais, que às vezes aparece como Casais Ribeiro, mas naquela fase é mais Ribeiro Casais, que era um capitão do exército, mas legionário, que seriam as pessoas que mais... Então, e não tinham aqueles nomes como nos romances de Garganta Funda? Não, tinham, por exemplo, não é? os nomes da Legião era OIB 4 ou OIB 5. Dos espiões? Dos espiões, exatamente. Mas não era OIB tipo Oscar... Não era o nome dele das siglas. Eu acho que era a Organização da Informação. Não é? Pronto. E, entretanto... Então, mas isso estamos a falar de espiões portugueses ainda. Espiões portugueses... Então, mas a pergunta era se Salazar ou as autoridades acompanhavam os outros, os ingleses e os alemães. Acompanhavam por via da Legião Portuguesa e por via da PVDE. Então era contra-espionagem, isso? Eram serviços de contra-espionagem? Era, serviços de contra-espionagem. Portanto, e era a Legião que se encarregava de espiar os agentes alemães e os agentes britânicos. Sendo que esses próprios elementos da Legião, dos serviços de informação, também trabalhavam à vez ou em simultâneo para os britânicos e para os alemães. Então, mas vamos lá ver. Os amigos, porque Portugal era aliado da Inglaterra. Exatamente. E mais ou menos amigo da Alemanha. Sim. Tinha muitas, por exemplo, ideologicamente até tinha grande proximidade com a Alemanha. Também tinha diferenças, mas digamos que tinha grande proximidade. Então, o que é que leva um país a espiar outro com o qual se identifica? É isso que, portanto, esta história de que os países amigos se espiam uns aos outros é normal? A
questão dos países amigos, do que é que, por exemplo, Portugal era, se a neutralidade portuguesa era mais colaborante com um dos lados do que com o outro, ou se era equidistante, isso já está bastante estudado e tem de se ter sempre em conta a cronologia. Uma coisa... Umas vezes uma e umas vezes outra, é isso? Quer dizer, oscila não de forma, em ruptura, digamos, nunca há uma ruptura. Há sempre um relacionamento com ambos os lados principais, beligerantes, mas se em 40 até 41, é a minha interpretação, mais alemão, há mais a proximidade alemã. É do lado do vencedor, no fundo. Evidentemente que a partir de 1943, claramente a política portuguesa, toda ela, começa a inclinar-se e a ser mais sensível às pressões dos britânicos e dos americanos. Aliás, até há uma espécie de uma ruptura com a cedência da base das açorianas. Mas quando me diz que o Salazar acompanhava a atividade dos espiões, é nesse sentido? É no sentido de deixa-me cá ver com quem é que eu vou aproximar mais agora? É e isso? também para saber quem é que se estava a imiscuir nos assuntos internos, porque o Salazar tinha uma política externa bastante pragmática, mas era um nacionalista. E, portanto, aliás, como todas aquelas ditaduras. E todas essas ditaduras eram muito desejosas de que não houvesse interferências demasiado grandes de outras potências. Mas, o que é muito engraçado, agora vou dizer outra coisa que parece irónica, eu acho que, de uma certa forma, a verdadeira contra-espionagem portuguesa, ao serviço de Portugal, são no início os alemães que denunciam as redes britânicas em solo português. Denunciam-se uns aos outros, em Exatamente, suma. E a partir de determinada altura os São os ingleses que começam a denunciar os alemães, as redes alemãs. E isso é consoante as épocas. Por exemplo, a chamada rede Shell, provavelmente vamos falar sobre ela, não é? Que era uma rede ligada a uma importante organização britânica de espionagem e contra-espionagem e de sabotagem, que era o SOE, Special Operation Executive. Em Portugal montou uma rede própria com muitos portugueses e baseou-se na rede da empresa Shell. Por isso é que se chama rede Shell. Essa rede, em 1940, 41 até 1942, organizou todo um aparelho logístico e de sabotagem de eventuais sabotagens no caso da Alemanha a invadir Portugal. E estavam metidos portugueses e ingleses. E, quer a nível do Estado, de Salazar e da política externa britânica, havia conversações para esse tipo de sabotagens, mas havia também essa rede que era clandestina, que tentava levar mais longe as sabotagens, apesar de Portugal. Os alemães sabem disso e, através da Seguridade Espanhola, que é a Polícia Secreta Espanhola, denunciam à PVDE essa rede Shell e que é desmantelada completamente em 1942. Portanto, pode-se dizer que nesse ano houve um pico de péssimo relacionamento entre Inglaterra e Portugal. Não houve protestos? Não, houve muitos protestos, evidentemente, da parte do próprio Churchill, do Eden e, evidentemente, do embaixador. O Eden era o secretário dos Estrangeiros. Exatamente, que nós chamamos de ministro. E também muito do embaixador em Portugal, que nessa altura é o Walter Selby, e que depois... a Inglaterra acaba por retaliar e acaba por estudar muito bem todas as redes alemãs, portanto, por isso é que eu digo que era e denunciou os alemães. E denunciou aos portugueses mais tarde as redes alemãs. Ou seja, depois, sim, deram cabo das nossas agora redes. Vamos ver. Agora vamos ver, porque os alemães também estão aqui a atuar. A Abwehr, era isso? Havia duas redes principais alemãs. A Abwehr, que era a rede do Alto Comando Militar Alemão, dirigida pelo almirante Canaris, portanto, que era uma rede, digamos... Dirigida cá ou dirigida na Alemanha? Dirigida supremamente, a nível supremo, na Alemanha, pelo almirante Canaris, que esteve aqui muitas vezes, diga-se de passagem. E pode-se dizer que era a rede mais importante alemã em Portugal. Era aquela que estava mais também intrincada na embaixada alemã, que não era embaixada, era legação, mas para as pessoas perceberem melhor, podemos dizer. Por exemplo, o Einiger Nüne, que era o ministro alemão, o embaixador, estava ligado à Abwehr. É o que nós achamos até agora, mas poderá sempre haver surpresas. Depois havia a outra rede,
que era a mais temível, que era a rede SS, dirigida pelo... SS dos SS, é dos isso? SS, Dos famosos SS. que era, ao fim e ao cabo, a rede da Gestapo-SD. Eu digo Gestapo-SD porque aquilo depois é uma central de todas as polícias alemãs, que é dirigida pela SS, o Himmler e o Heydrich, sobretudo o SD, que é Sicherheitsdienst, Serviço de Segurança, que era das SS e ligada à Gestapo. Portanto, podemos dizer que é o serviço de espionagem mais político do que o outro, que seria mais militar. Mas ambos faziam, ou pelo menos distribuíam as suas tarefas. Então, isso é a parte alemã. A parte inglesa, Temos o MI qualquer coisa? MI9? O MI6. O MI6? É porque o MI5 é, digamos, a espionagem britânica em território britânico. É o FBI. Exatamente, é isso mesmo. O FBI, na questão, se comparássemos com a Alemanha, com a América. E depois temos o MI6, que seria a futura CIA, que nessa altura se chama OSS, a partir de 42. E o MI9? O MI9 é outra rede, também muito interessante. O 9? Isso quer dizer que tem MI 5, 6, 7, 8 e 9, não? Portanto, mas o 8 não há. Pronto. Devia ser para baralhar. E o 9 é? O MI9 era uma rede, sobretudo, nos países ocupados ou neutros, para tentar recuperar os elementos presos, portanto, dos exércitos, e resgatar, por exemplo, os prisioneiros das tropas francesas, das tropas dos países ocupados. Então, mas cá não havia detidos. Mas era uma via de passagem fundamental, Espanha e Portugal, entre para a França e a Inglaterra. Portanto, um ponto de fuga. Era um ponto de fuga, e isso foi muito importante, essa rede, que estava, aliás, muito ligada... Mas que é a caminho da América, é isso? A caminho de Inglaterra, sobretudo. É, a caminho de Inglaterra. Daqui para a Inglaterra? Sim, sim. Era por Gibraltar e depois faziam todo o percurso até a Inglaterra, porque não podiam ir pelo norte, não é? Claro. Iam por Gibraltar. E isso era muito importante, porque muitos dos soldados ou dos elementos dos serviços secretos que estavam sediados em Londres, onde estavam os vários governos no exílio dos países ocupados, mais tarde têm uma grande importância, por exemplo, na invasão da Normandia, porque muitos deles acabam por se integrar novamente nos serviços, na invasão. Então, e como é que os espiões se introduziam cá? Quem eram os espiões? Conheceu casos específicos? Há um senhor que era o que dirigia, por exemplo, a rede do SOE, que eu falei há pouco, que era um senhor Jack John Beaver, que montou a tal rede Shell. Ele, aliás, é pai do historiador Anthony Beaver. Que fez agora aquela história universal da Segunda Guerra Mundial. E ele acho que soube há pouco tempo que o pai era espião. Porquê? Porque todos esses elementos estavam integrados no consulado britânico ou na própria embaixada britânica. Assim como os alemães também estavam na legação alemã. E, portanto, então os espiões eram diplomatas, é Eram isso? diplomatas. A maior parte dos diplomatas do período da Segunda Guerra Mundial, em qualquer sítio, eram elementos... Tinham competências. E, portanto, eram eles e tinham também uma certa proteção diplomática. O que acontece com a rede Shell, e é por isso também que os ingleses ficam pior que estragados com Portugal nessa altura, é que Portugal prende todos os portugueses, alguns dos quais vão para a Tarrafal, e expulsa os ingleses dessa rede. Expulsando, por exemplo, esse senhor Beaver. O que foi uma coisa, do ponto de vista persona diplomática... não grata, é isso? Persona não grata. Foi expulso de Portugal, nunca mais pôde voltar a Portugal. E isso era... Então, e conheceu na sua investigação episódios de espionagem? Isto é, espiaram o quê? Andaram concretos? O que eles espiavam mais, como eu disse há pouco, era as fábricas, as minas de wolframio, o comércio do wolframio. Andavam lá pelo meio do país? Andavam pelo meio do país, exatamente, e contactavam com elementos ligados à indústria do wolframio, que estava também uma parte na mão dos ingleses e uma parte na mão dos alemães, que é um processo muito complicado, porque não havia só minas a céu aberto de camponeses que se transformaram em mineiros e que, aliás, se tornaram pessoas ricas nesse momento. Havia também... Já agora convém aqui dizer que o wolframio era um minério
fundamental para a construção dos canhões, não é? Do aço, para Do aço. temperar o aço dos canhões, porque projetavam mais longe ou com mais Absolutamente. com maior Portanto, precisão. foi fundamental para os alemães, para a sua campanha, por exemplo, na União Soviética, a chamada Operação Barbarossa. E foi algo que os britânicos e os americanos tentaram todo o tempo em Portugal, Conter. que Portugal, que houvesse um embargo de comércio de wolframio à Alemanha. E não conseguiram. Não conseguiram só a partir de 1944, porque Salazar utilizou a sua velha tática, que é sempre o que Dizer que faz. sim a todos. Não, demorar nas conversações e esperar que a própria conjuntura resolvesse o problema. Portanto, o embargo do wolframio só em 44 é que vai para diante, num período em que a guerra está a ser ganha Sim, pelos digamos, aliados. já não podia ser castigado pela Alemanha, nomeadamente. Pois não, exatamente, também isso. Porque eles diziam sempre, mas sabe que, assim como os ingleses queriam manter a neutralidade portuguesa, os alemães também queriam manter a neutralidade portuguesa. Sobretudo a partir do momento em que desistiram de ocupar Portugal e viraram-se para os Balcãs e depois para a União Soviética. Então, e qual era a vantagem de ter um país neutro Era- para a Alemanha? Para a Alemanha era sobretudo a questão do comércio. Portanto, a Alemanha adquiria através de Portugal não só o wolframio, como, por exemplo, para as rações dos soldados era muito importante as conservas, de sardinha que também foi um boom na indústria de conservas portuguesa nesses anos da guerra, agasalhos, lã, portanto os lanifícios. Há toda uma série de produtos que os alemães necessitam, até porque não conseguiam o wolframio. Antigamente a Alemanha ia recorrer ao wolframio da China. A partir de determinado momento isso foi impossível, então o wolframio português tornou-se qualquer coisa de importantíssimo. Portanto, era sobretudo isso. Pago, às vezes, com ouro, segundo outras Pago, investigações. exatamente. Não é? Ouro roubado, até. Ouro roubado, ouro esse que o governo português acabou por nunca restituir, mesmo depois de Bretton Woods. E por isso é que ainda eu me lembro que nasci nos anos 60 de ouvir falar num ouro do Salazar, porque tinha imenso ouro. Portanto, Tinha, era mas não era só o ouro nazi, era também, isso tinha a ver com a política de contenção, de contenção do preço. e de tentar guardar muito ouro nos cofres. Ora bem, estamos a falar então do MI9, os tais que queriam libertar ou ajudar a fuga de pessoas ligadas... Polacos, franceses, portanto, elementos dos exércitos combate, dos vá. países ocupados. E depois introduziam-se cá porque eram espiões. Então, portanto, não há aquele caso de ser um homem que vem praticar ténis e afinal é um espião, porque hoje Não, mas isso também aconteceu em Portugal. Ai, foi? Pronto, isso aconteceu também em Portugal. E aí entram os célebres espiões duplos do Double Cross Committee, que portanto, é um Double comitê. cross, Double cross, dupla cruz. dupla cruz. Então não é 20 committee, não é XX, não Alguns é o 20. chamam-lhe 20 Committee porque justamente XX a é dupla 20. cruz, XX, é 20, quer dizer 20 em Então, mas em afinal romano. é 20 ou é cross? Ou é... Os ingleses É um eram ch- muito irónicos e jogavam com essas palavras. Portanto, o double cross tem a ver com a traição. To double cross é trair alguém. Então, espiões duplos, lá está, double cross. Double cross, exatamente. E Então, também pá, o 20 double. com a carapuça, não é e 20. também double cross, portanto são duas cruzes. Double cross porque são Em traem um duplo. lado e traem o outro. Exatamente, mas o problema. Duplos traidores, pronto. E normalmente eles não eram só duplos, depois havia triplos e havia outros. Então, mas Então, qual era a vou-lhe dar terceira um parte? exemplo. Por exemplo, havia um francês, um célebre Vatel, este nem era inglês, que era espião dos alemães, era espião do OSS, que era antecessora da CIA, em Portugal, Da América, Office of Strategic Services, que se implantou também em 1942. Espiava também para os serviços secretos do governo de Vichy, uma vez que ele era francês, e tinha sido dos renseignements Gaullistas généraux. e E Vichy. também dos gaullistas. Portanto, esse era espião de Vichy, dos gaullistas, dos alemães e dos E as americanos. partes não sabiam disso? Não. Os americanos sabiam, porque lhes convinha, porque era através dele que tinham informações Dos outros dois. dos outros dois. Agora, este Vatel, eu não faço a mínima ideia quem é que ele serviu de facto, no final. E muitos destes elementos do Double Cross Committee, os próprios britânicos, só depois da guerra,
é que acabaram por perceber mesmo Então, e se calhar a quem é que o eles espião serviam. é um case study e até pode ser um psicopata, até pode ser um Pode. homem que ora serve uns, ora serve outros. Não, Pode. pode não ser fiel a uma causa, pode ser, Pode, sim, senhora. pode ir oscilando. Pode ser isso, mas também pode ser um fiel à causa de tal maneira inteligente e de tal maneira Escondido. disposto a arriscar a sua vida, porque é muito difícil ser duplo espião, porque ainda por cima está sempre numa espécie de um equilíbrio muito Sim, um fio na instável, navalha, sim. porque está sempre a mentir para os dois lados e a dar algumas informações Para um lado e para o verdadeiras para um lado e para o outro, ou mais para um lado do que para o outro. Grandes artistas. Tem que É ser. o caso do Garbo. Eu tenho uma admiração sem limites, embora reconheça que são personalidades um pouco estranhas, porque de facto quase esquizofrénicas. Então vamos lá falar de Garbo. O Garbo era um elemento que se chamava Juan Pujol Garcia, era um catalão, e que se ofereceu primeiro em Espanha, em Madrid, foi a Madrid a oferecer-se aos alemães, para espiar à sua conta. Desculpe, aos ingleses. Sim. Os ingleses desconfiaram dele e disseram que não precisavam dos serviços. E ele então foi estudar o regime alemão. Isto é depois tudo o que ele conta, não é? E é também as nossas fontes. Foi estudar o regime alemão, o que é que os alemães queriam fazer e ofereceu-se aos serviços alemães para espiar por conta deles em Madrid. Os serviços alemães ficaram todos contentes, aceitaram-no como espião, mandaram-no para Lisboa, para, através de Lisboa, ele ir para a Grã-Bretanha. Porque havia uma tática alemã muito importante que era de introduzir espiões alemães na Grã-Bretanha. E isso era qualquer coisa que os britânicos Espiões sabiam. alemães, não. Espiões a favor da Alemanha. A favor da Alemanha. Não quer dizer que fossem Podiam não alemães. ser alemães. Exato. Também Era o havia caso, alemães. não é? Era Este o caso caso do era Garbo. esse. E o que é que esse senhor Garbo faz? Vem uma primeira vez a Lisboa e inventa uma série, uns recrutamentos, volta a Madrid outra vez e diz: eu neste momento tenho ótimos contactos, vou poder ir para a Inglaterra. E vai novamente para Lisboa, compra uns guias turísticos britânicos e tem acesso às vias de autocarros britânicos. Eles nunca tinham estado em Londres. E começa a enviar aos alemães de Madrid informações inventadas por ele sobre a Inglaterra. Ficção De ficção. para Os alemães. Mas para enganar? Para enganar os alemães e dizendo que está em Inglaterra quando estava em Portugal. E a ideia era A ideia era cada vez mais... divertir-se? Isso era um cada psicopata? vez, não, cada vez mais ganhar a confiança dos alemães. Para num determinado Mas momento... porquê é que não haveria de estar em Londres mesmo? Não podia estar em Londres? Não, porque ele naquela altura... Ele não podia ir para Londres porque podia ser apanhado como espião alemão pelos ingleses, porque os ingleses não Então, e o tinham conseguiu aceito. conquistar essa... E em Lisboa, ele fica em Lisboa, faz isso tudo, ele até comete erros, diz que, por exemplo, os escoceses fartam-se de beber vinho, coisa que não era verdade, devia ser o whisky. Cerveja ou whisky, sim, exato. Pronto. Erro básico. E os ingleses começam a perceber que há um espião alemão em Lisboa, realmente, que era o Garbo. E começam a achar estranho. E ele diz que está em Londres, mas não faz sentido nenhum com as informações que nós temos. Até que os americanos, que já estão neste momento em Lisboa, acham que o homem podia ser utilizado pelos aliados. E, em conjunto com os ingleses, vão então recrutá-lo. Então ele fica espião britânico, espião alemão e vai para Londres. Então, mas digamos que nós não sabemos muito bem quem é o Garbo. Porque parece... Sabemos, porque sabemos o fim da história. Lá está. Por isso é que a história é algo determinado. Só no fim. Só no fim é então, que se sabe. Então, e qual é o fim da história? O fim da história é que ele vai para Londres e continua a inventar uma rede fictícia de 26 mini-espiões à sua conta, em vários sítios da Inglaterra, e continua a enviar e sempre a enganar os alemães da Abwehr. Até que em determinado momento, isto sempre, porque esses elementos do Double Cross Committee, todos eles tinham um oficial por trás do Double Cross Committee que inventava as informações que se devia dar também pelo meio de informações corretas e outras falsas. O Double Cross Committee é um comitê que acompanha a atividade dos espiões duplos, é isso? Exatamente, e que está em contacto. E que dava instruções a cada um deles sobre o que devia dizer. O que devia dizer. Sim. Porque esses espiões a favor dos alemães, que eram duplos ao fim e ao cabo e trabalhavam para os ingleses, não foi só o caso do Garbo, tinham que dar informações corretas, algumas. Claro, porque senão perdiam a credibilidade. Porque senão perdiam a credibilidade. Informações que de vez em quando os alemães pudessem corroborar e dizer, afinal ele é bom porque isto é verdade. Pronto.
E este e um grupo de outros espiões duplos do Double Cross Committee, exatamente com o mesmo tipo de estratégia, a partir de determinado momento, começam a dar informações erradas muito importantes para os aliados. Por exemplo, só para dar este exemplo, começam a dizer que o desembarque na Normandia vai ser no Pas-de-Calais. Exato. O que foi importantíssimo para as tropas aliadas. O Eisenhower para não encontrarem tanta resistência. Porque, repare, era muito difícil partir através do mar para invadir um território dos alemães, ocupado pelos alemães. Claro. E, portanto, convinha separar manobras e dividir ao máximo as forças alemãs. E o papel de Garbo, como é que termina, afinal de contas? Termina ele justamente a dar aos seus patrões, entre aspas, alemães, informações erradas que favorecem largamente a invasão da Normandia. Exatamente. E isto à conta dos aliados, porque isto foi tudo fabricado pelos aliados. Já agora, ele ainda faz mais. Então. Já o desembarque se tinha dado no dia 6 de junho, portanto, no dia D+1 e no dia D+2, que era ele continua a mandar. Ele continua a dizer, mas atenção, que esse desembarque, que já aconteceu, é a fingir, o verdadeiro ainda se vai realizar no Pas-de-Calais. E com isso conseguiu que os alemães continuassem a enviar tropas para a zona do Pas-de-Calais. E os alemães não deram cabo dele? Não. Nunca deram cabo dele, mas é óbvio que este elemento teve que se manter. Não, já agora aqui um pormenor. Os nazis. Os nazis, exatamente. Eu também tenho muito cuidado em dizer. Os alemães nazis. Os alemães nazis. Exatamente. Porque dá a ideia que é o país e não é o país. Pronto, exatamente. E lá está também, eu não sou essencialista. Pronto. Então, os nazis não deram cabo dele? Quiseram dar de cabo dele. Então, o que é que acontece? Ele teve que se manter clandestino até aos anos 80. Só em 86, em que o Nigel West, que é um historiador da espionagem britânica, divulga e faz com ele um livro, que aliás está traduzido em português já há bastantes anos, que se chama Garbo, e que divulga todas estas questões e diz quem ele é. Ninguém sabia. Sabia-se que havia o Garbo. E nem sabia que era catalão, é isso? Não. Nada. O Garbo toda a gente sabia. Aliás, ele era Garbo e Arabel. Arabel para os alemães. E, portanto, os alemães sabiam que havia aquela figura. E os ingleses, claro, também, mesmo aqueles que não eram no Double Cross, que eram das outras redes. Sabia-se isso. Mas, portanto, este era de tal maneira já agora o inimigo dos nazis, claro, que ele só em 1986, já praticamente todos os alemães com quem ele tinha estado em contacto tinham morrido, e ele primeiro foi saber essas então, questões. Finalmente ele acedeu a dizer quem era. Foi um verdadeiro herói, então, nesse ponto de vista. Eu acho que sim, e quer dizer, objetivamente, esta figura, como também o Dusko Popov e outros do Double Cross Committee, apesar de nós termos... O Dusko Popov era um iugoslavo, também ao serviço dos alemães e dos britânicos, mas realmente ao serviço dos britânicos, e que também passou por Portugal. Mas não se pode dar o caso de terem ficado finalmente ao serviço dos britânicos porque foram os ganharam a guerra. Ganharam. Isso é uma coisa que, por exemplo, nos arquivos britânicos ainda há determinados elementos, há pelo menos um dos elementos, que eles nunca tiveram, eles não divulgam quem é, nunca tiveram completamente a certeza se ele, na realidade, era duplo ou se estava a trabalhar para os alemães. Mas, com o tempo, também se percebe que o que ele podia ter prejudicado os aliados, que isso não aconteceu. Portanto, que provavelmente presume-se que então... o Garbo, quer dizer, depois de ter feito como o Dusko Popov, que também esteve dando informações a outro nível, mas também sobre o desembarque, aliás, como muitos outros, quer dizer, eles foram responsáveis também pela vitória dos aliados. Claro, sem dúvida. Objetivamente. Então, eles receberam agora... todos depois medalhas como heróis de honra britânicas. Então, o Garbo, só por curiosidade, sim. Garbo, a gente pensa em Greta Garbo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não? Não, mas por acaso é uma das coisas que eu não sei. Eu acho que tem a ver com a Greta Garbo. Ela faz, por acaso, papéis de espia tem durante os filmes... Tem a ver, de certeza absoluta, porque eles iam muito buscar os ingleses, sobretudo, iam muito buscar ou personagens dos filmes, ou, por exemplo, o primeiro nome dele, porque ele primeiro ainda vai para Gibraltar, o primeiro pseudónimo que lhe dão é Bovril. Bovril era uma bebida muito conhecida, britânica, muito do agrado de um espião que estava em Gibraltar, e ele dá-lhe um primeiro nome que se chama Bovril. E depois, por exemplo, o Dusko Popov, o jugoslávio, tem um nome também muito engraçado para os ingleses, Tricycle.
triciclo. Porquê? Porque acho que ele gostava muito de sexo a três. Bem. E era conhecido por isso. Já é romanesco. Está a ver? E os ingleses passam a vida também com... Podia ser fazem triciclo jogo. de ser um espião não duplo, mas triplo. Eu primeiro pensei isso, que está na corda bamba entre duas rodas. Mas não, acho que tem mais a ver... É mais picante. É porque os próprios elementos britânicos que depois escrevem livros, dão algumas informações. A revelação sobre não isso. todas. Ainda há coisas que nós não sabemos. Segredo? Então, mas isso há de haver sempre coisas que não sabemos. Sempre, exatamente. É por isso que há historiadores também para... Ou seja, nós sabemos muito mais. E isso também, o resultado da guerra tem influência nos arquivos e sobretudo nos arquivos de espionagem, porque nós sabemos muito mais sobre as redes alemãs do que sobre as redes aliadas. Porque perderam, claro. Perderam. E o grosso dos arquivos alemães sobre esse aspecto da Abwehr e coisas foram enviados para os Estados Unidos da América. Nós, ainda hoje, se quisermos consultá-los, temos que ir aos Estados Unidos. Digamos que as maldades que o Ocidente, que os aliados fizeram são umas mais maldades desconhecidas. Boas. Na altura. Não, houve de certeza coisas horríveis, mas que não se sabe Olha, tão bem, não é? Ainda bem que me coloca isso, porque isto não era um mundo bonito. O mundo da espionagem. Era um mundo... Era a preto e preto. Era a preto e preto. Porque era de enganos que muitas vezes chegavam até a assassinar os seus próprios elementos. Vou-lhe dar um exemplo que ainda hoje não se sabe o que é que aconteceu. O Leslie Howard, que é um ator muito conhecido, morreu num voo em 1943 a partir de Lisboa, portanto na Baía de Biscaia. Pois, aí é que está. Há muitas versões sobre isso. Ainda hoje, a única coisa que os historiadores podem fazer é dar as várias versões conhecidas. Porque há uma versão, que é aquela do Churchill, que o próprio Churchill, nas suas memórias, diz que não pode ser, porque não acredita que os alemães fossem tão tansos, entre aspas, que pensassem que o Churchill estaria no aeroporto de Lisboa, que tinha acabado de ser inaugurar de Moscavide, ali a entrar num avião à vista de toda a gente. Pronto, mas havia essa teoria porque o secretário do Leslie Howard era gordinho. Mas sabes que o avião foi abatido por alemães, é isso? Foi abatido por alemães. E há outra versão, mais complicada, e que pode perfeitamente ser correta, porque não foi caso único, que foi que já teria havido uma tentativa de bombardeamento de um avião anterior, que veio britânico através de Lisboa, e que os ingleses souberam, porque os ingleses conseguiam escutar as mensagens alemãs, muitas das mensagens alemãs. E, portanto, souberam disso e avisaram o avião. E, portanto, há quem diga que os ingleses tinham possibilidades de saber que iria haver outro bombardeamento e que nada fizeram, porque quereriam que esse avião, ao fim e ao cabo, era uma baixa colateral. Porquê? Porque não queriam que os alemães percebessem que eles estavam a escutar as mensagens. Bem, então é sinistro isso. E, portanto, isso é uma das versões. Vamos deixar abater este para fingir que não estamos aqui a espiar. É uma das versões. E isto, mesmo os aliados... Claro, por exemplo... Isso é guerra suja. Mas claro que é guerra suja, mas a espionagem é guerra suja. As guerras são sujas. Há um elemento que é um desgraçado, que acabou muito tragicamente, que é um amigo de infância do tal Popov, na Jugoslávia, que era um alemão, que se chamava Jepsen, e que mais tarde vem para Portugal e para a Espanha ao serviço da Abwehr. Mas é um antinazi. A Abwehr, aliás, tinha alguns antinazis. Tinha pessoas que, por razões de serem militares, estavam ao serviço do seu país, a Alemanha, e que depois eram manipulados pelo governo que era nazi. Mas houve muitos deles que se viraram a partir de determinada altura contra os próprios nazis. E este senhor Jepsen torna-se duplo espião, ou seja, oferece aos britânicos, continuando na Abwehr. E é amigo do Popov e tem relacionamento com ele. E, a dado momento, ele é raptado em Lisboa pela própria Abwehr e transportado para a Alemanha, clandestinamente, e acaba por morrer num campo de concentração. Ora, isto passa-se tudo num momento em que os ingleses estão a fazer a tal operação Fortitude, que é de engano dos alemães, relativamente ao desembarque aliado. Entregaram-no, é isso? Foi pensado, não chegaram a entregar, mas foi pensado a nível da espionagem alemã, ou travar todos esses espiões do duplo comitê que estavam envolvidos nisso, porque tinham relacionamento com este Jepsen,
Porque este Epson dava informações aos ingleses. Então, mas qual era a maldade que aconteceu a esse... Não, eles não chegaram, mas maldade, entre aspas. os ingleses encararam até matá-lo, a dada altura, quando ele se quis oferecer para os ingleses, porque o grande problema é quando um espião alemão se passava para os ingleses, especialmente da Abwehr, no fim da guerra, os ingleses não queriam muito, porque a partir desse momento, esses alemães iam dar as informações que tinham do lado alemão sobre os espiões duplos britânicos. E isto podia tramar todo o esquema, por exemplo, de engano da operação do desembarque. Sim, mais valia sacrificá-lo, vá. Sacrificá-lo, porque isto, as pessoas em período de guerra pensam em indivíduos versus a sorte da guerra. Pronto. Também podemos falar isto relativamente ao Holocausto e porque é que não se bombardeou Auschwitz, mas isso é outra questão. Mas isso é uma das questões. É uma pergunta, sim. É uma pergunta que ainda hoje não tem resposta. E o Jepsen acabou por não ser morto pelos britânicos, acabou por ser raptado pela Abwehr. Isso porquê? São pessoas em conjunturas muito complicadas na altura errada, sempre. Porque o Abwehr soube que ele se ia passar para os britânicos e estavam aqueles elementos da Abwehr envolvidos no assassinato contra Hitler em 1944. O Valkyria. E sabendo que ele iria passar para o outro lado, iria expor a Abwehr perante a Gestapo e esse assassinato, essa tentativa de assassinato falharia. Exato. O que eles queriam era raptá-lo e tinham ordens para entregá-lo à Abwehr em Berlim. Só o que é que se passa em 44? O Canaris também é eliminado e toda a rede da Abwehr é integrada nas SS. E na Gestapo SD. E, portanto, a partir daí também foram mortos como tordos uma quantidade de elementos de topo da Abwehr alemã. Sim, depois do Valkyria começou toda a gente, foi caça às bruxas. Foi caça às bruxas e muitos estavam envolvidos na Abwehr. E justamente o Canaris é morto e é tudo gente da estrutura máxima da Abwehr. Ora bem, isto é um mundo da espionagem, ficámos nem pela metade deste livro, porque ainda nos falta perceber, por exemplo, qual era o papel da polícia portuguesa, da antecedente da PIDE, os serviços franceses, os serviços norte-americanos, as redes alemãs, porque não havia só uma em Portugal. Exatamente. E por aí fora, o que justifica o seu regresso aqui à Antena 2 daqui a 2 ou 8 dias. Então, muito obrigada. Para concluirmos esta nossa conversa, falamos com Irene Pimentel, ou se quisermos adotar aqui o título que consta no livro, a assinatura que consta no livro, Irene Flunzer Pimentel, Espiões em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, é o título deste livro em destaque, uma edição Esfera dos Livros com perto de 500 páginas e que narra a passagem dos agentes ingleses e alemães pelo nosso país durante a Segunda Guerra. Foi o motivo para esta quinta essência que prossegue para a semana. Hoje tivemos a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos 2 a 8 dias.
Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Irene Pimentel, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com doutoramento e mestrado em História Contemporânea, autora de diversos livros ligados ao século XX, nomeadamente este, intitulado Espiões em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, uma investigação sobre o modo como o nosso país se tornou local de passagem de agentes ingleses e alemães durante a guerra. É uma edição Esfera dos Livros, com cerca de 500 páginas. Ora, na semana passada vimos como os espiões, digamos, se espiavam mutuamente em Lisboa e no Estoril, como Salazar se aproximava ora de uns, ora de outros, portanto, alemães e ingleses, conforme o decurso da guerra, e já agora sempre do lado dos mais fortes. Falámos de casos conhecidos de dupla espionagem, como o do famoso Garbo, que também passou por Lisboa e que ajudou os aliados, nomeadamente no desembarque da Normandia, enganou os nazis, levou-os a acreditar que a invasão aliada aconteceria na região de Calais. Enfim, tínhamos os espiões aqui em Portugal da Abwehr, alemã, do SOI, ou Special Operations Executive, e também do MI9, ou MI9, ingleses. O que é que fazia a polícia política portuguesa, portanto, a PVDE? Em primeiro lugar, há que dizer que a PVDE é a continuação de outras polícias políticas que já existiam no tempo da ditadura militar e, sobretudo, da Polícia Internacional, que era dirigida pelo capitão Agostinho Lourenço. Antes de ser ainda PIDE. Antes de ser PVDE e antes de ser PIDE a partir de 45. Mas eu digo isto porque a Polícia Política Portuguesa tinha em conta a segurança externa e interna do Estado. Ou seja, era ao mesmo tempo, era como a KGB. Era uma polícia externa e interna. O somatório da CIA com o FBI. Com o FBI, exatamente, nos Estados Unidos da América. E, portanto, era ela que lidava com os estrangeiros e com a espionagem. E com a contra-espionagem. Mas é preciso dizer que a PIDE, a PVDE, na altura, era uma instituição muito fraquinha, com muito poucas pessoas, com muito pouco know-how, peço desculpa pelo anglicismo. Mas havendo uma ditadura há décadas, não tinha experiência suficiente para fazer... Justamente, era uma ditadura de décadas desde o 26, de 1926, mas primeiro foi uma ditadura militar e depois o Salazar civiliza, entre aspas, a ditadura em 32-33. E é nessa altura de 33 que é fundada a PVDE, portanto, através da fusão de polícias anteriores. Mesmo assim, 15 anos depois, ainda não tem grandes... Não, porque era sobretudo uma polícia que lidava com o Partido Comunista e conhecia o Partido Comunista, mas conhecia muito pouco do resto. Também conhecia Quando falamos do resto é o quê? Anarcossindicalistas, que a partir de 34 são derrotados, os reviralhistas, porque o Partido Comunista se pode dizer que se torna o grande adversário do regime e da PVDE, e depois da PIDE, a partir de 34. Até aí havia outro tipo de opositores. Portanto, esta polícia tinha alguns inspectores, alguns especialistas, mas era sobretudo uma polícia contra o Partido Comunista. E, portanto, não tinha meios e nem sabia muito bem. Mas o que é que poderia fazer uma polícia política no que respeita a espiões ingleses e alemães? Poderia, por exemplo, investigar. Não é? E dizer a Salazar, olha, estão aqui a atuar as redes alemãs ou as redes britânicas. E não fazia isso? Não fazia, porque autonomamente não tinha capacidade para isso. Agora, o que tinha, e é aí que eu quero chegar, é relações com outras polícias de outros países e, sobretudo, com a Seguridade Espanhola, que era a polícia política do Franco, que em 39 tinha acabado de ganhar a Guerra Civil, e com a polícia política, a Gestapo, ao fim e ao cabo, alemã. Também tinha relações com os ingleses. E, ao fim e ao cabo, quando se dá desmantelamento da rede Shell, não é por investigação da Polícia Política Portuguesa, da PVDE. Avisam-na. É por denúncias da Gestapo SD e da Seguridade Espanhola. Pronto, portanto está a haver... Então, isso quer dizer que havia uma guerra a decorrer entre espiões em Lisboa
E o papel da PVDE ou da PIDE era Sim. apenas instrumental para cada uma das partes, que Era, se iam exatamente. denunciando mutuamente e diziam isso à PIDE para ver se eliminavam o adversário. digamos assim. Absolutamente. E é por isso que também que é muito importante saber que havia elementos na PVDE que colaboravam com os alemães e outros que eram considerados anglófilos, e eles próprios também iam mudando. Por exemplo, o Agostinho Lourenço tanto é considerado pelos britânicos como um germanófilo e pelo embaixador britânico um apoiante de anglófilo, como também é considerado o contrário pelos alemães, portanto, como estando ao serviço dos É como britânicos. se fosse agente duplo, quase. Mas não era, ou seja, ele sobretudo servia-se a si próprio e parece que ganhou, isso tem de se dizer, muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial através do wolframio. Ele esteve envolvido no No wolframio. negócio do wolframio. No negócio do wolframio. Então, e a PIDE, ou chamemos-lhe PIDE para A PIDE, simplificar, sim, pronto, senhora. mas já sabemos que quando nos referimos a anterior a 45, É não PVDE, é PVDE, Polícia de mas Vigilância e que Defesa do no Estado. fundo são as mesmas pessoas, é o mesmo organismo. Absolutamente. Então, a PIDE, e chamamos-lhe assim a partir de agora, desse modo, a PIDE, o que é que fazia quando era denunciado um agente? Não o prendia, com certeza. Prendia alguns deles, mas tanto prendia os alemães como os ingleses. E, sobretudo, preocupava-se Mas com os prendia- portugueses. Então, os que Prendia estavam ao sobretudo os serviço de... portugueses, ao serviço dos ingleses, inicialmente, mais tarde dos alemães. Por exemplo, a rede Shell é um ótimo exemplo para isso. Quando é desmantelada em 42, são presos pela PIDE uma quantidade de portugueses que colaboravam nessa rede, uma rede do SOI britânico, e também são presos britânicos. Simplesmente os britânicos acontece que são expulsos do país, não é? E os portugueses são mesmo punidos com prisão e alguns até enviados para o Tarrafal. Então, prisão de quanto tempo? Foram mesmo, por exemplo, o Cândido de Oliveira, para dar como exemplo, é preso em 42 e é libertado em 45. Pronto, quando há uma amnistia depois nessa altura. Então, sobretudo, tinha ajudado os ingleses, não é? Tinha ajudado os ingleses. Então, e a Inglaterra, depois, nessa circunstância, não fazia pressão sobre o país? Completamente. Aliás, o Cândido de Oliveira queixou-se que tinha sido torturado e espancado pela PIDE quando estava a ser interrogado e imediatamente o embaixador britânico, o Ronald Campbell, interveio e mandou uma carta ao Salazar. Vamos lembrar quem é o Cândido Oliveira, porque já falámos dele aqui na semana. O Cândido Oliveira era um elemento muito importante, jornalista desportivo, que mais tarde é diretor do jornal A Bola, e nesse período dirigia um jornal desportivo também, que era pago pelos britânicos, que se chamava Stadium. Ou seja, era um jornal também de propaganda britânica, mas através do desporto e do futebol, como sabe. Os ingleses são fundamentais, são os inventores do futebol. E moderno. É um elemento, assim como outros jornalistas, que são recrutados justamente pela chamada rede Shell do SOI, para ter um aparelho logístico em Portugal, no caso dos alemães intervirem e penetrarem na Península Ibérica. Eles estavam incumbidos, ao fim e ao cabo, de destruir determinados locais estratégicos. E chegaram a fazer isso? Não chegaram a destruir porque eles são todos apanhados, não é? Em 1942 e... Atenção, também porque a Alemanha acaba por não intervir na Península Ibérica e ocupar a Península Ibérica. Claro, portanto, ou seja, era para ser causada a destruição caso houvesse uma invasão. Caso houvesse uma invasão, portanto, de destruir uma quantidade de pontos vitais. A SACOR, os principais portos fluviais, para o petróleo, os portos fluviais, as estações de comboio, portanto, todos esses infraestruturas fundamentais. Exatamente. Então, digamos que era um equilíbrio difícil do prisma da PIDE, porque... Completamente. O que é que acontecia da parte se chegou a prender agentes alemães também? Sim, mas dependendo da época. Já em 43. O final da guerra. Portanto. Exatamente. Ou seja, depois quando se dá o desmantelamento da rede Shell, os britânicos ficam pior que estragados, furiosos com Salazar, com o qual tinham também uma aliança, e avisaram, até o senhor é neutral e está a prender
ser só os ingleses. Olha que há uma quantidade de redes alemãs que estão aí a funcionar e denunciou-as. Portanto, os ingleses denunciaram as redes alemãs. E aí o que é que o Salazar faz? Como sempre, demora e só em 43, num período em que em princípio os alemães já se sabia que iriam mais perder a guerra, então aí é que começa a dar ordens à PIDE, desculpe. Sim. Aliás, é muito interessante porque o embaixador britânico diz, em 43, para o Eden, que era o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, o Anthony Eden e a Churchill, agora finalmente os portugueses estão a punir, aliás, tem uma nova lei que pune a espionagem em território português, espionagem estrangeira em território português. Estão finalmente a punir e a prender. E é curioso que Salazar incumbiu dessas prisões não o diretor da PIDE, que era o Agostinho Lourenço, que é um tipo que para nós é um bocado suspeito, mas para nós ingleses, mas incumbiu o capitão Catella, que era o secretário-geral da PIDE. E segundo o Campbell, o embaixador britânico, que esse seria um elemento mais próximo dos britânicos. Mas nós só sabemos isso através do que eles acham, não é? Não há nada no registro da atividade da PIDE que aponte para uma coisa ou para outra? Nada. Aliás, a PIDE destruiu, e pode não ter sido também por vontade de destruir mesmo, para eliminar e silenciar as coisas que teria feito durante a guerra, mas eu acho que também foi por questões de arquivo. Foi uma polícia que durou até 74 e volta e meia destruía documentação. Sim, mas não falamos de destruição depois do 25 de Abril, ou no 25 de Abril. Não, estamos a falar ainda de destruição no seio da própria PIDE, não é? Como método, na altura não se prezava assim Não tanto. se prezava para já os arquivos, não é? E depois, evidentemente, há coisas que convinha, não é? Pura e simplesmente destruir, mas também havia arquivo morto para ela. Por exemplo, um dos grandes arquivos, que é a da entrada de refugiados em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, que também era a PIDE lidava com essas entradas, nós não conseguimos encontrar e não sabemos se ainda estará por investigar ou por encontrar na Torre do Tombo, ou se foi destruído. Eu penso que sim, que é capaz de ter sido destruído. Mas isso, pronto, é outra questão. Então, temos uma polícia política a tentar também fazer política. A tentar fazer política. E a ganhar também, a ser neutra, como diziam os britânicos, a trabalhar para uns e para outros e a ganhar também dinheiro de uns e de outros, porque havia elementos na PIDE que também ganhavam, não é? Economicamente, pela colaboração que prestavam. E refere num capítulo inteiro deste seu livro o ano de 1942, como tem sido um ano especial em termos de espionagem. Já na semana passada demos um lamiré sobre a importância deste ano, mas vamos aqui lembrar porque é que ele foi assim tão importante. É o ano do desmantelamento da rede Shell. Para já, a importância é essa. E é o período em que o relacionamento luso-britânico está no fundo, e está muito, muito mal. E é um período em que os alemães aproveitam justamente esse mau relacionamento para ganhar, para pressionar o governo português e para ganhar maior influência. Já agora, já que estou a falar da PIDE, eu, por exemplo, não tinha a noção que, de certa forma, a Legião Portuguesa acaba por ter mais importância do que a própria PIDE. Não então, porque prende, porque a Legião Portuguesa não tinha essa capacidade, não é, de prender. Vamos lembrar o que era a Legião? A Legião Portuguesa foi criada em 36, em plena Guerra Civil de Espanha, como uma milícia paramilitar anticomunista. Mas rapidamente se transforma numa milícia burocratizada. Ou seja, é uma organização que tem muita gente, porque a função pública, praticamente todos os elementos da função pública eram obrigados a integrar a Legião Portuguesa. Tinham alguns militantes, mas sobretudo muitos burocratas da função pública que estavam na Legião também ou colaboravam com ela para subir a nível profissional no seio da função pública. Mas do que me apercebi, e sobretudo, eu penso que isso é alguma coisa que é um pouco inédita, a importância que eu pelo menos dou à Legião Portuguesa, não à Legião no seu todo, mas aos serviços de informação da Legião Portuguesa, que devia ter umas 4 pessoas. Só? Mas pronto, que eram os tipos que coordenavam esses serviços informativos, porque depois tinham uma quantidade de informadores.
E, pelo que me apercebi, porque eles informavam o Comando Central da Legião Portuguesa, eles sabiam bastante sobre a espionagem em Portugal. E porquê? Sobre as redes britânicas e sobre as alemãs, porque colaboravam com umas e com outras e tinham essa rede de informadores da Legião para vigiar o tipo de pessoas. Claro que também havia muita coisa que era completamente aldrabice. E há outro aspecto muito importante, é a rivalidade que a Legião Portuguesa tinha com a PIDE. Que nós temos sempre a ideia que aquela ditadura era ultra centralizada e todos funcionavam para o mesmo. Mas também tinha corporações dentro Tinha corporações e rivalidades. Nós estamos sempre a ver o Serviço de Informação da Legião dizer para o seu comando, mas não informa a PIDE desta informação que eu acabei de lhe dar. É só entre nós. É só entre nós, exatamente. Assim como a PIDE também não nos informa sobre muitas das pessoas que vai prendendo. Isso é o lado da paróquia. Na semana passada, lembro-me que disse que os portugueses não eram muito bons a espiar. Não era o lado paroquiano, exatamente. Contavam o seu segredo aqui à minha vizinha só para si. E depois muda, exatamente, só para si, e depois, quer dizer, a vizinha evidentemente Exato, levava mais longe os as segredos eram, exatamente. ou seja, e que os próprios ingleses, salvo erro, se percebiam dessa tendência para ir contar à vizinha, não é? Absolutamente. Isso, e queixavam-se disso. E também da tendência que ambos se apercebiam de invenção de informações. Quando não tinham informações, inventavam. Que é para serem pagos. Que era uma espionagem, uma técnica de espionagem ainda um bocadinho rudimentar. Muito rudimentar, muito rudimentar. Ora bem, e os franceses? E os norte-americanos? E os outros aliados, nomeadamente? Bom, havia espiões de todo o género, de todos os países ocupados pela Alemanha. Russos também? Até, inclusive, soviéticos. Temos que dizer até soviéticos. Os soviéticos ainda está por estudar. Eu abordo um bocadinho essa questão, mas não tive acesso, de facto, aos arquivos. Agora é capaz de ser possível aceder... Não, completamente. E esse trabalho está por ser feito. O NKVD, que era a polícia... Aliás, o KGB e o KGB, também podemos falar como de uma da forma PIDE, simples, sim. Tinha as mesmas funções da PIDE. Era política externa e política interna. Portanto, lidava com os opositores internos, mas também era a rede de espionagem e contra-espionagem. E utilizava a Terceira Internacional, ou seja, os partidos comunistas nacionais. Portanto, sabe-se que, por exemplo, Carolina Loff era um elemento do Partido Comunista. Do Partido Comunista muito importante e que funcionou para o KGB, sobretudo em Espanha, mas depois, a dada altura, durante a guerra, vem para Portugal e, como se sabe, este elemento depois acaba por ser expulsa do Partido Comunista Português porque tem um relacionamento amoroso com um elemento da PIDE que a interroga e a prende, que é o Júlio Almeida. Mas tem esse relacionamento depois da prisão? Ou... Depois da prisão, ou seja, ela é considerada uma traidora que se passa para a PIDE. Isso é o síndrome de Estocolmo ou é o quê? Pode ser o síndrome de Estocolmo, mas também pode ser muito para além disso. O próprio Júlio Almeida também não é logo expulso da PIDE, mas é afastado da PIDE. Porque então... a PIDE também deixa de ter confiança nele, porque... Então casas com uma comunista. Absolutamente. Um relacionamento amoroso... Tornou-os suspeitos de um lado e do outro. De um lado e do outro. E nós ainda hoje não sabemos até que ponto é que Carolina Loff verdadeiramente traiu... Se calhar foi ao contrário. Se calhar foi a PIDE que... Eu penso que ainda está tudo por estudar a esse nível. Há teorias, mas que eu penso que ainda há muito por estudar. O que é feito dessas duas pessoas, desse casal? Já faleceram. A Carolina Loff faleceu há relativamente pouco tempo. Ainda foi entrevistada. Mas a Carolina Loff, curiosamente, nunca quis falar muito sobre o Partido Comunista. O que é curioso. Não quis, ou seja, desenvolver muito. Não quis... ao fim e ao cabo, trair muito, entre aspas, divulgando o que sabia do Partido Comunista. Ao contrário, por exemplo, de Cândida Ventura, que é outro caso... Que revelou tudo e... Sim, sobretudo porque corta mesmo com o Partido Comunista, chega a ir para o PSD a dada altura, etc. Carolina Loff é um caso completamente à parte. Mas... há um lado muito interessante dos comunistas, já agora,
que é, eles também variam consoante a Os política comunistas externa. do segundo, estamos a falar da Segunda comunistas Guerra. portugueses. Naquela altura. Pronto. Naquela altura. Não estamos a falar agora. Não, claro que não. Pronto. Porque, e isto pode ser polémico, repare uma coisa, em 1939 há um célebre acordo germano-soviético entre Ribbentrop e Molotov, que é uma forma também do Stalin adiar um pouco, se calhar, a invasão. Mas o que é certo é que há um acordo. E os partidos comunistas nacionais, que seguiam muito o que se passava a nível do Partido Comunista da União Soviética, acabam por não serem, durante esse período, terem uma atividade anti-nazi muito forte. Não têm uma atividade. Não têm uma, sobretudo em França, exatamente, sobretudo em França, que é o país. Há uma condescendência, Há uma condescendência e, pelo contrário, recusam-se a apoiar, por exemplo, os imperialistas britânicos. Que eram burgueses. Burgueses e considerados imperialistas. Sim. Pronto. Isto vai mudar completamente a partir de junho de 41, quando a União Soviética é invadida pelos alemães, não é? Na Operação Barbarossa. E, portanto, aí há, de facto, elementos do Partido Comunista que não se sabe se mandados pelo próprio Partido Comunista ou pela direção do Partido Comunista ou por autonomia própria, que, por exemplo, colaboram com os ingleses da Rede Shell. Há elementos comunistas, por exemplo, na Rede Shell. Mas não é necessariamente com soviéticos, não mete soviéticos nessa equação. Não mete soviéticos, mas é numa fase em que os soviéticos já são apoiados pelos aliados ocidentais. Já há uma aliança, exato. Há uma aliança contra a Alemanha. Então, e soviéticos aqui em Portugal, isso existiu ou sabe-se disso? Sabe-se disso que existiu porque, pronto, vieram clandestinos. Vieram clandestinos, estiveram por aqui. Por outro lado, Portugal foi passagem de muitos elementos do Partido Comunista Espanhol durante a Segunda Guerra Mundial que vinham de Cuba, onde estavam exilados, para a Espanha, para virem clandestinos. Portanto, há todo um movimento muito importante, internacional. E, sobretudo, nós sabemos, a partir da Guerra Fria, quando vemos os arquivos da PIDE nos anos 50, em que a PIDE tem um relacionamento com a CIA e com os serviços secretos alemães, da RFA na altura, dos países da NATO, ao fim e ao cabo, nesse período, a CIA, por exemplo, pede à PIDE para investigar redes soviéticas que teriam estado presentes durante a Segunda Guerra e que continuariam a existir em Portugal. Normalmente constituídas por alguns elementos do Partido Comunista, alguns que saíram do Partido Comunista e alguns refugiados que permaneceram aqui durante a guerra, antinazis que permaneceram durante a guerra. Quando dizemos espiões, quer dizer que fariam reportes, ou seja, relatórios para as polícias... davam informações. Porque a espionagem também mete informações, não é? O serviço também de intelligence... Sobretudo informações, sim. Intelligence, claro. Não é? Então, há aqui, se pensarmos em espiões, pensamos sempre em norte-americanos. Ainda não falámos deles. Os norte-americanos... Não tiveram cá espiões? Tiveram, mas porquê é que não falamos deles? Tem uma razão. É porque é a partir de 42 também que eles se instalam em Portugal. Porque a própria grande rede de espionagem que depois dará continuação à CIA é o OSS, Office of Strategic Services, que é constituído pelo Sr. William Donovan, a pedido do presidente Roosevelt, que não confiava muito nos serviços secretos americanos, sobretudo os de caráter militar. Porque é preciso ver que os americanos eram isolacionistas e até finais de 41 não participaram na guerra. Sim, portanto, não se queriam imiscuir. Portanto, é quando começam a participar na guerra que o Franklin Roosevelt chama Donovan para constituir um dispositivo. Então, e sabe-se que andaram por cá e que estiveram cá? Ou eram portugueses a trabalhar para? Houve americanos que estiveram cá, todos eles estavam na Embaixada Americana, primeira ligação e que depois é tão importante que se transforma em 44 em Embaixada Norte-Americana, assim como os ingleses também estavam na Embaixada Britânica, os americanos, mas eram 2 ou 3, não eram muitos, que em princípio tinham uma rede de recrutamento também de portugueses e de franceses ou checos ou polacos que andavam por aí também como refugiados políticos.
Mas todos a trabalhar para a América, é isso? Para a América. Mas há casos também de duplos e triplos espiões. Por exemplo, há um célebre caso que eu até dou algum peso, que é um senhor que se chamava Vatel, que era o nome verdadeiro dele, que era um francês, que tinha sido dos renseignements généraux franceses e que depois... Serviços secretos franceses, que depois... Quando a França é ocupada e Pétain. divide-se em dois, uma parte desses serviços secretos vão ao serviço de Pétain e outra ao serviço de Gaulle, também, portanto, para a resistência França francesa. livre. Então, esse senhor Vatel recebia dinheiro dos americanos, recebia dinheiro dos alemães, informava os ingleses, os americanos, sobre as redes alemãs, informava o 2e Bureau para o Vichy e os serviços secretos gaullistas. Na realidade, nós não sabemos quem é que ele servia verdadeiramente. E, claro, os americanos, a partir de determinada altura, a si próprio servia-se. Ele estava sempre a pedir dinheiro, inclusive, aos alemães, e depois dizia aos americanos: atenção, para eu continuar a vigiar os alemães que me pagaram, eu tenho que ter mais dinheiro, porque os alemães estão-me a pagar muito pouco neste momento. Tipo quem paga mais? A ver quem paga. Exatamente. Isso é E a dada altura, os próprios americanos deixam de ter confiança nele. Pronto, há também estes elementos que depois acabam por não ter a confiança dos outros. A velha máxima de Roma não paga a traidores. Portanto, Roma não paga a traidores. Portanto, traidores não são fiáveis, digamos assim. Não são fiáveis, exatamente. E os franceses tinham poder, ou seja, imaginamos sempre um de Gaulle, apesar de tudo fragilizado, porque estava em Inglaterra, não era propriamente uma potência, a França tinha sido humilhada pelos nazis, havia um trabalho sério dos serviços secretos relacionados com a França livre? Havia, a partir de determinada altura, também a partir de 42, a BCRA, que era, ao fim e ao cabo, os verdadeiros serviços secretos franceses, que depois da libertação continuam, e que são os serviços secretos gaullistas que estão sediados em Londres. Agora, Portugal foi muito importante como passagem também de espiões e de informações para Londres e para as forças gaullistas. E, por exemplo, um dos casos é o caso do Jean Moulin, que mais tarde será o representante das forças gaullistas no terreno francês, não é? E que depois acaba por ser preso e morto sob tortura pelos alemães, mas que é uma figura muito importante e que esteve aqui, e é aqui que ele toma contacto com os serviços franceses gaullistas, a partir de Lisboa. Outro caso, por exemplo, é a Josephine Baker, que trabalha também para a cantora e bailarina americana negra, que passa por aqui e que fornece muitas informações e faz de correio com aos americanos? Não, com os gaullistas. Aos franceses. Os franceses. Ela trabalha para os franceses. Porque ela estava em França. E além disso, ela também cantava em francês. E era casada com um francês, Cajun, de Nova Orleans. Exatamente. Temos então uma espécie de um areópago da espionagem. Era um viveiro de espiões. Porque havia franceses, múltiplos, portugueses, checos, polacos, russos não, soviéticos na altura. Exatamente. Era um ponto de encontro completamente da espionagem. Exatamente, e com personalidades que passavam por aqui. Que também eram espiões, é isso? Por exemplo, como eu acabei de dizer, o Jean Moulin foi uma personalidade, a Josephine Baker foi uma personalidade, o Leslie Howard, que era outra personalidade que acaba por morrer num avião que é bombardeado pelos alemães. Ele também funcionava... Mas depois no livro ainda refere 4 redes alemãs em Portugal. Sabe que é muito interessante. Porquê é que eu refiro essas 4 redes? Porque, e isto eu sem o dizer, também pretendo que as pessoas se apercebam, a própria história das redes de espionagem dos dois lados beligerantes tem muito a ver com o final da guerra, ou seja, quem ganhou. Os vitoriosos acabam também por fazer muito mais a sua própria história do que os que perdem a guerra. Então falta-nos meia história. Exatamente. Por exemplo, os aliados ocidentais e os soviéticos ganham a guerra, prendem uma quantidade de elementos das redes de espionagem alemãs, sobretudo da Abwehr, tentam alemães recrutar... ou portugueses também? Alemães, sobretudo alemães, porque os portugueses, como sabe, eles não tinham... não tinham. Agora, os chefes das redes da Abwehr alemã eram as redes que mais sabiam sobre a União Soviética.
E a partir de determinado momento, A Guerra Fria com a Guerra passou a ser Fria no outro padrão. horizonte, os americanos aproveitaram muito e recrutaram elementos das redes alemãs para a CIA. Um dos casos, por já agora, que é um senhor que se chamava Reinhard Gehlen, que será o pioneiro e o que cria os serviços secretos da RFA nos anos 50, em plena Guerra Fria. Esse elemento é recrutado pela CIA depois da guerra. E ele sabe tudo sobre as redes soviéticas, Claro, porque tem toda essa informação. claro. E, portanto, nós sabemos muito mais através dos interrogatórios que os vitoriosos fazem aos derrotados e eles acabam por dizer, porque não têm nada a perder já, acabam por dizer como é que funcionavam as redes. Por isso é que se sabe muito mais das redes alemãs do que das britânicas. As britânicas, até há muito pouco tempo, nós sabíamos muito pouco, agora já se sabe bastante, porque as próprias arquivos começaram a ser abertos. Porque, enfim, já passou um certo tempo. Mas começaram a ser abertos quando os ingleses quiseram. Mas não está o caso de não haver arquivos de coisa nenhuma de um serviço secreto? Porque eu até imagino que o que é mesmo seguro é não deixar vestígios. É, de uma certa forma, mas também é os adversários fazerem a colheita dos outros. Por exemplo, grande parte dos arquivos alemães não estão em Berlim, estão nos Estados Unidos. Em Washington, nos arquivos da administração, e esse trabalho está todo também por ser feito. Eu fiz um bocadinho, mas em parte eu acho que este livro é sobretudo serviços secretos ingleses e alemães. E agora, os americanos está tudo por ser feito. Então, e quem eram os alemães em Portugal? Os alemães em Portugal tinham duas redes. Tinham a rede da Abwehr, do Alto Comando Militar Alemão, chefiado pelo almirante Canaris, portanto, em Berlim, que era a Abwehr, e depois a rede SS, dos SS, não é? Do Himmler e do Heydrich, que era uma parte daquela grande aparelho policial que as SS dominavam, que tinha a Gestapo, por um lado, e tinham a Sicherheitsdienst, que era a SD. Então, mas porquê é que fala de 4 redes? Porque essas 2 redes até já falámos aqui na semana passada. Mas essas 4 redes, há uma só em Portugal, que é da Gestapo SD, e todas as outras são da Abwehr, curiosamente. A Abwehr estava muito mais implantada no terreno português do que a Gestapo SD. O que também mostra que, de uma certa forma, interessava menos aos alemães saber, por exemplo, que tipo de refugiados comunistas ou adversários políticos do nazismo passavam por aqui, e interessava muito mais uma espionagem de tipo militar. E, portanto, 3 dessas redes, a rede do Ernst Schmidt, que é sobretudo uma rede que funciona no Porto e que é bastante autónoma, mas está ligada à Abwehr. E no Porto porquê? No Porto, porque também era muito importante, por exemplo, a espionagem naval, o Porto de Leixões. Era sobretudo a espionagem naval que interessava. E também era a rede do Porto que controlava as minas de wolframio do norte do país. Que também era um tipo de espionagem que quer ingleses, quer alemães também praticavam, que é saber quanto wolframio era produzido, quem é que estava à frente das minas e que wolframio era exportado. Recordamos que o wolframio era um mineral que tornava os canhões mais eficientes, porque era misturado em ligas metálicas, fazia com que os projéteis fossem mais longe e com mais força. Portanto, melhorava o poder de fogo da artilharia alemã. E normalmente, portanto, ele era fornecido aos alemães e aos ingleses. Mas aos alemães era mesmo para isso, para efeitos militares. Para os ingleses, eles compravam e queriam também ter o controle das minas, mais para fazer o que eles diziam preemptive war, ou seja, comprar tudo o que era... Para secar o mercado. Secar o mercado português para não se poder exportar tanto ou, pura e simplesmente, exportar para a Alemanha. A isso até ao embargo, que também era outra das reivindicações de americanos e ingleses. E Salazar só concede esse embargo do wolframio aos alemães em 44. Portanto, quando já estava... Quando é que se começou a saber, ou melhor, quando é que se começou a ter a noção de que os aliados iam ganhar a guerra?
A partir de 43, claramente. Podemos dizer a partir de finais de 42 e depois 43. Portanto, quando os russos começam a invadir, quando para já, invertem exatamente. O sentido da invasão. Exatamente. Para já, portanto, no terreno soviético, em vez de avançar, os alemães começam a recuar. E há as derrotas de Stalingrado, de Leningrado, pronto. Portanto, a resistência soviética por um lado. E depois também a atuação dos aliados ocidentais no Norte da África, a invasão depois da Sicília, não é? Da Grécia e até ao desembarque da Normandia, a partir de junho de 44, num momento. Mas repare-se, o desembarque da Normandia ainda estava periclitante e era muito difícil de ser feito. E a verdade é que foi. Foi muito difícil e foi carne para canhão, temos que dizer, sim, não é? Pelo menos numa ou noutra praia. Numa ou noutra praia foi terrível. Nós, aliás, temos filmes até muito interessantes sobre isso e hoje diz-se isso. Quem fez essa defesa foi o Rommel e era um homem, como sabemos, extremamente experiente. E não só, os alemães estavam implantados em França, ocupavam aquilo, portanto tinham todo o aparelho e defensivo, capacidade defensiva. Se calhar ainda se deve a Garbo o facto de não terem morrido tanta gente assim. Eisenhower diz claramente que deve só ao Double Cross Committee, ao Comitê dos 20. Não diria só a Garbo, porque houve muitos outros elementos que também participaram nesse engano dos alemães. Por exemplo, o Dusko Popov, outro espião duplo do Double Cross Committee, que também esteve aqui em Lisboa, que era bastante diferente do Garbo, em Lisboa. Enquanto que o Garbo estava num pequeno hotel, naquele Suíço Atlântico, perto do elevador de Santa Justa, e era discreto, não é? Estava mais ou menos clandestina em Portugal antes de ir para Londres. O Dusko Popov era uma figura de playboy que tinha carros cabriolés, espampanantes, vivia com atrizes muito conhecidas que passaram por aqui durante a Segunda Guerra Mundial. E ele era um homem, ia para os hotéis do Estoril, ia para o Casino de Estoril, e era um homem, pelo menos ele vangloria-se disso, que terá servido de modelo ao James Bond, do Ian Fleming, porque o Ian Fleming também esteve aqui em Portugal. Portanto, era da espionagem naval britânica. Assim como o Graham Greene. E, portanto, a espionagem e o facto... Inspirou-se nesse... O Popov garante que sim. É muito possível. Ele é originário de onde? Ele era um jugoslavo da alta sociedade jugoslava, que vai estudar para a Universidade de Freiburgo e torna-se amigo de um célebre Epson. Mas vamos lá ver, Jugoslávia pré-Tito, não é? Pré-Tito, claro. Nós estamos ainda naquela fase toda, claro, sim. Exatamente. Tito é depois da guerra. E pré-invasão pelos alemães. Porque tudo aquilo, a Sérvia... Ele era um sérvio, pronto. Era de Belgrado. Mas era um tipo que... Muito estranho, ainda no outro dia estávamos a falar sobre isso, porque toda a família dele permaneceu lá e, portanto, de uma certa forma, era refém dos alemães, depois dos alemães invadirem, não é? Mas não aconteceu nada à família, isso? Não aconteceu porque ele jogou sempre muito e o próprio irmão dele também era um espião duplo, a dada altura. E eles conseguiram, mas também tiveram muita sorte. Eu acho que muitos deles, dos quais reza a história, são aqueles que sobreviveram. Porque há muitos que não sobreviveram, não é? Claro. E desses, normalmente, a história não reza. Ou seja, transforma em heróis, provavelmente, ou mas não falam... completamente e desaparecem. Absolutamente, ao serviço da sua majestade. É que se nos anais das instituições assumidas já é difícil saber a verdade, podemos imaginar o que é o universo das secretas. Não é? Por exemplo, aquele célebre caso do avião do Leslie Howard. Valerá a pena contar que uma das teorias e uma das interpretações, e pode ser... Foi de propósito, exato. É que foi de propósito, que os ingleses deixaram que ele fosse bombardeado, sabendo de antemão que ele iria ser, para não revelar aos alemães que escutavam as mensagens. Exato, para defender um sistema, um dispositivo. Um sistema, digamos. Exatamente. Digamos que foi um preço alto, se foi isso, foi um preço alto. Muito alto. A guerra tem desses cinismos terríveis e casos completamente desses com alguma frequência. Depois, como é que foram então os últimos anos da guerra? Imaginemos que
Em Portugal. O Salazar, claro, o Salazar tomou parte, não é? Portanto, nos últimos anos. Os aliados eram fantásticos, os alemães começaram a ser os maus da fita. Exatamente. Enfim, não tão explícito, digamos, mas é muito interessante ver também as cartas que o Armindo Monteiro, que era um anglófilo, que era um embaixador em Londres, que acaba depois até por ser substituído pelo próprio Salazar, pelo Duque de Palmela. Por excesso de anglofilia, amizade, mas é muito interessante a partir de finais de 42, 43, ver como Armindo Monteiro aconselhava Salazar a tornar-se gradualmente, a manter a neutralidade por um lado, mas a tornar-se mais próximo dos aliados. Mas porquê? Com o pretexto que iam ganhar a guerra? Com o pretexto que eles iriam ganhar a guerra e também com pretextos anglófilos, dizendo o que os alemães estão a fazer também começa a ser bastante excessivo. Nessa altura já se começava a saber muito sobre o Auschwitz e sobre o Holocausto, o que se vai depois chamar o Holocausto, que, como sabe, começa no final de 41, mas os serviços secretos, que também aí têm um papel muito importante, os serviços secretos, como escutavam mensagens de rádio na União Soviética e na Polónia ocupada, aperceberam-se que estava a haver massacres de civis muito diferentes daqueles que se conhecia, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Portanto, sistemáticos e industrializados quase. Pois, claro. O chamado Holocausto. E, por exemplo, começaram-se a perceber, eles sabiam que Auschwitz existia, que entravam comboios e que Auschwitz não tinha, e sobretudo Auschwitz-Birkenau não tinha a capacidade para tanta gente lá dentro. Portanto, alguma coisa estava a acontecer. Há uma pergunta que surge nos documentários que vão aparecendo sobre a matéria, é porque é que os aliados, sabendo disso, porque é que não bombardearam Auschwitz? Eu queria chegar a isso, justamente. Ainda hoje é uma grande questão da historiografia. É mais um dos casos sinistros, como aquele de que falavas, mas em larga escala, portanto... Depende dos historiadores. Agora, o que sabemos é que há elementos, e há aquele célebre Jan Karski, que é um dos primeiros também, além do que os serviços secretos escutavam, é dos primeiros a dizer o que é que se estava a passar mesmo, que havia todo um propósito de extermínio de judeus e também de outras... de ciganos, comunistas, mas o próprio extermínio em si dos judeus, já ele começou a dar muita ênfase, vai ao Churchill, vai ao Roosevelt, demora muito tempo até estas coisas serem aceitas, e diz, as redes polacas de resistência e não judaicas pedem para que seja bombardeado. Portanto... Os aliados e as direções, os governos dos países aliados não quiseram. A ideia de Churchill era sempre dizer: nós vamos travar o processo do Holocausto quando ganharmos a guerra. Por isso temos que fazer todo o esforço em ganhar a guerra. E é nesse aspecto que nós conseguiremos, porque o Churchill acabou por dizer, mesmo na BBC, está-se a passar algo que nunca aconteceu na história humana. Ele diz mesmo isso. E os responsáveis serão castigados depois da guerra em tribunais especiais. Estava-se a referir aos alemães. Era também uma forma de tentar que muitos alemães começassem a desmobilizar e a deixar de apoiar, por exemplo, o esforço de guerra alemão. Mas a ideia de Churchill era esta. E também foi a mesma ideia de Roosevelt. Ou seja, eles acabaram por, no final da guerra 43-44, preocuparem-se em organizar associações e organizações de refugiados para que mais gente conseguisse fugir, para que houvesse acordos até com os nazis, para que alguns judeus fossem vendidos, porque aconteceu isso. O Himmler chegou a vender na Hungria judeus em troco de dinheiro. Bem, havia uma outra questão. Imagino, por exemplo, eu recordo-me de ler nas memórias do Churchill que ele defendia uma estratégia diferente para as operações militares na Europa, diferente dos americanos. Absolutamente. E, nomeadamente, ele queria chegar a Berlim primeiro, do que antes dos russos, porque ele já previa a Guerra Fria, diga-se de passagem. Exatamente. A verdade é que a maior parte dos campos de concentração estavam no leste, estavam na Polónia, Exatamente. e na Hungria, na República Checa, e, portanto, ele sabia
que a capacidade... portanto, aí estaria a mexer com o seu outro grande aliado... a União Soviética. Mas era um aliado circunstancial. Circunstancial, porque, absolutamente. na verdade, ele próprio dizia que eram inimigos. Mas pronto, eram inimigos que pontualmente... Não, e Churchill era claramente um anticomunista. Sim, total. E dizia que era Agora, também o brilho horrível. também da tática e da estratégia dele também passa por aí, não é? Porque Sim. também é ele, quando a dada altura... Não, e depois, num faz certo aquela sentido, aliança. a Guerra Fria, que é aquela capacidade ele já estava a adivinhar que, ao pedir ajuda aos soviéticos, iria ter que aceitar o domínio dos soviéticos nas zonas que invadissem. E, portanto, digamos que era como se estivesse a meter em jogo alheio, ter que ir até à Polónia. Isso é muito importante o que acabou de dizer. Isso é importantíssimo. Deixa cá cuidar do Ocidente, porque isto depois vai aquecer e, portanto, temos é que agora aqui entrar pelo Ocidente. Exatamente. E chegar o mais longe possível por Ocidente. Sabe que foi o Churchill, um bocadinho mais tarde, em 46 ou 47. E ele dizia que o Roosevelt era ingênuo. Completamente. Que dizia que não está a ver o que é que aí o vem. Roosevelt não tinha tanta noção da Europa e também não lhe interessava tanto. Para ele era mais importante o Pacífico, não é? E o Japão. Claro. E aliás, era uma guerra ainda por resolver. Ainda por resolver. Agora, o que é muito interessante é que a cortina de ferro, a frase é do Churchill. Sim, e é sim. ele que introduz esta coisa. Por acaso não me recordo em que altura é que é, mas sei que é depois da guerra, mas não é muito depois. 46 ou 47. Eu agora é que não lhe consigo dizer, mas é num destes, não é 48 já. É antes ainda. Sim, mas na verdade, quando os soldados estavam a encontrar-se e a confraternizar, isso era entre os soldados, porque no topo já havia claro. já havia uma Guerra Fria, já tinha começado a Guerra Fria, não é? Potsdam, até em Casablanca, anteriormente. Exatamente. Exato. Enfim, e houve muitas clivagens. Ele, pelo menos nas memórias, ele define muitas vezes a linha divisória e, de facto, a linha divisória não é entre a Alemanha nazi e os três aliados, mas sim ele coloca, num certo sentido, claro, pronto, do ponto de vista... A União Soviética. Ele coloca a União Soviética também do outro lado. Ele coloca-se a ele e ao Roosevelt, mas ele acha que o Roosevelt é sempre um ingênuo, não percebe disto. Exatamente. Coisa que também não é verdadeira, não é? Sim, isso é as memórias do Churchill, não é? Portanto, isso... Exatamente. Ora bem, isso também há que ver sempre. Isso é uma preocupação. O historiador, a Irene Pimentel, tem que sempre ler as coisas e encarar os relatos não como uma descrição da verdade, mas sim como uma perspectiva daquilo que aconteceu. Assim. Exatamente, porque, por exemplo, umas memórias... Quase sempre são insuficientes, não é? Claro Qualquer relato é sempre insuficiente. Umas memórias de Churchill é o que ele lhe apetece contar sobre a guerra, é a sua versão do que ele quer contar. Nem sequer é a sua versão, é do que ele quer contar. É quase sempre politicamente correto, digamos assim. Politicamente correto, enaltecedor da própria pessoa. Se bem que o livro mereceu tanto ou tão pouco elogio que ele teve o Prémio Nobel. Levou até o Nobel da Literatura. Depois do fim da guerra, o que é que temos então? A espionagem, porque eu imagino que... Isso é muito interessante. É outro trabalho que está todo por ser feito. Porque no fim da guerra, sobretudo os americanos... porque aí já os americanos, apesar tomaram conta do terreno. Começam a tomar conta do mundo, ao fim e ao cabo, não é? E aí os ingleses perderam muito, realmente, a predominância. E o que se passa é que, por exemplo, a OSS... Há relatórios sobre o que vai acontecer em Portugal ou na Península Ibérica, que é a CIA, muito mais do que, por exemplo, a MI6. Nós não vemos uma preocupação de futuro do pós-guerra em Portugal ou na Península Ibérica. Os americanos é que estão preocupados. E os americanos já estão completamente a lançar as suas bases. E há cá espiões que vêm depois da guerra? Há espiões que vêm depois da guerra. Interessa-lhes o quê? Porque aqui... Pronto, durante um período interessa-lhes uma coisa muito importante que, aliás... se chamava a organização Safe Haven, que é o Porto Seguro, que ao fim e ao cabo o que é que era? Eles sabiam que aquelas ditaduras que os aliados ocidentais permitiram ou possibilitaram que continuassem... Franco e Salazar tinham sido e tinham tido proximidade com os nazis, não é? E que receavam não poder continuar. Eles permitiram a continuação, mas ao mesmo tempo sabiam que muitos alemães iriam utilizar esses dois países para fugirem
em parte, eles próprios, por exemplo, o caso da Alemanha, para se exilarem, o caso de Espanha, desculpe, ou para se exilarem, em Espanha, que é um país muito maior, exilaram-se uma quantidade Mas em que medida os americanos estavam interessados em conhecer a rota dos fugitivos? A rota dos fugitivos, dos... do que se chamava as redes de ratos, ao fim e ao cabo. Que havia... Os ratos estão a fugir do... Os ratos estavam a fugir, têm que ser punidos, porque isto logo no pós-guerra é imediato. Pois porque há um pouco aquela ideia de que foram as ONGs que perseguiram, enfim, o Simone Wiesenthal, que perseguiram nazis e que andavam a perseguir nazis, e não tanto os Estados que faziam essa perseguição. Mas esse processo também não é assim. Muitas vezes a memória das pessoas é muito seletiva, não é? Os Estados também perseguiram. E os Estados também perseguiram. Ou seja, o julgamento de Nuremberg é o primeiro grande julgamento àquele nível de julgamento internacional de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, aliás. Foi nesse momento que esse conceito até surgiu. Tinha havido já um tribunal a seguir à Primeira Guerra Mundial, mas não de punição de pessoal de criminosos de guerra. Portanto, Nuremberg é muito importante, e também houve outro em Tóquio, que é menos conhecido, mas o julgamento esses são de Tóquio. Os que foram capturados em operações de guerra, mas depois, a seguir à guerra, esgravataram Pronto, quer dizer, continua a haver muitos julgamentos, inclusive na RFA, até pelos alemães, quando depois a Alemanha quis... Depois do Adenauer. Do Adenauer, etc. Portanto, há vários julgamentos de médicos que participaram no Holocausto, médicos alemães, de elementos das SS, de elementos das SA. Portanto, houve vários julgamentos. Não foi só Nuremberg e Tóquio. E a América também participou nessa caça. Claro, aliás, é muito interessante todo o processo de Nuremberg, porque hoje em dia é o início dos processos internacionais que existem, é o início de... É a primeira vez que É a aparecem. primeira vez que se faz, e é muito interessante. Por exemplo, Churchill, a dada altura, queria, por exemplo, que os julgamentos fossem expeditos e que houvesse a pena de morte e pura e simplesmente. Pronto. E há ali um debate que aquilo já deveria servir também para a própria desnazificação, se eu puder dizer assim, ou seja, começar pelos julgamentos para mostrar os crimes que tinham sido cometidos. Agora, o que depois acontece é que há estes elementos individuais que vão fugindo a nazis. O Eichmann é o caso mais típico, Mas não é? passou por Portugal, por Lisboa? O Eichmann, não, passou por Espanha e depois foi para a América Latina. Foi na célebre rede de ratos de Itália, onde estava metido, inclusive, alguns elementos, não do Vaticano, mas da Igreja Católica. Então, mas quem é que aparece por cá nesse processo de fuga? É toda uma história que está para ser feita ainda. Sabemos que passaram alguns elementos, isso até veio nos jornais, alguns casos, por exemplo, de noruegueses, do Quisling. O Quisling, que era aquele... Quisling é um nome que quer dizer na Noruega, hoje em dia, traição. Porque é o nome de um elemento que colaborou com os alemães e com a ocupação da Noruega pela Alemanha. Digamos que Portugal, durante a guerra, era um canal de fuga para os perseguidos judeus. Quando a Alemanha perde a guerra, é um canal de fuga para os carrascos. Exatamente. E, atenção, em 43, 44, já é um canal de fuga para carrascos. Aliás, há uma cena terrível que é, a dada altura, na Coreia, no hotel das termas da Coreia, estão elementos nazis e elementos antinazis que permaneceram em Portugal e que ainda não tinham conseguido um visto. Outros? Provavelmente souberam. Há, inclusive, depois elementos antinazis que resolvem voltar à Alemanha e que vão no mesmo navio onde também estão elementos nazis. Isto tudo ligações perigosas. Absolutamente. Claro que o grosso dos nazis não queria ir para a Alemanha. Quis permanecer em Portugal. Há um caso ainda muito interessante. Permaneceram ou de passagem? Até aos anos 40 a 48 permaneceram. E há alguns que permaneceram mesmo em Portugal. Temos ainda descendentes, portanto, de pessoas eu só lhe vou dar um exemplo. Eu andei no Liceu Francês, tinha muitos estrangeiros e lembro-me que, apercebi-me agora, não vou dizer o nome, que uma das minhas colegas tinha o apelido de um elemento que era um espião alemão aqui em Portugal, da SD. Portanto, esse elemento permaneceu cá com a sua família. Há outro caso que eu até conto no livro, que é em 47,
a PIDE tem uma denúncia que há 2 estrangeiros a alugarem uma casa na rua António Augusto Aguiar que estariam clandestinos, vai ver quem são, e são 2 elementos da Gestapo SD e das SS que permaneceram clandestinamente em Portugal. Então, e o que é que os portugueses, o Estado, a PIDE, o Salazar fez? Nessa altura entregou aos aliados. Portanto, já estava completamente... Era quem tinha a força. Era o vencedor. Era o vencedor. Aliás, os próprios aliados exigiram, quando Portugal invadiu a legação alemã, a escola alemã, que foram ocupados pelas autoridades portuguesas, no final da guerra? No final da guerra, houve um quid pro quo muito grande entre o governo português e os aliados ocidentais, que os aliados ocidentais disseram: nós queremos essas coisas todas para nós e queremos ser nós a vigiar o fecho dessas coisas. E aí o Salazar utiliza sempre o seu nacionalismo a dizer: não. Isto é nosso. Isto é nosso. E, inclusive, há professores pró-nazis colocados pelos nazis na Universidade de Coimbra que permanecem em Portugal e aos quais o governo de Salazar dá a nacionalidade portuguesa. Portanto, no fundo, cobertura. Cobertura. Continua então um jogo duplo num certo sentido. E há outra coisa também, jogo duplo num certo sentido, e há outra coisa que também convém investigar qualquer dia. É que tipo de obras de arte passaram ou não por Portugal e de quando é que passaram, porque hoje sabe-se... Então, ouro passou, não é? O ouro passou. Sim. E obras de arte também, porque sabe-se que, por exemplo, que o Sr. Burroughs, que abriu a livraria em 1943, a livraria Burroughs, que depois torna muito conhecida, esse senhor foi incumbido por Hitler, como outros galeristas, para venderem a chamada arte degenerada dos quadros que os judeus não podiam mais expor, os alemães não podiam mais ver, mas o regime alemão quis ganhar dinheiro com. E foram vendidas aqui? Não se Passaram sabe. Por aqui, pelo menos para os Estados Unidos. Pelas mãos do Sr. Burroughs. Exatamente. E não só. Mas isto soube-se porque agora a história ainda está a ser feita. Agora descobriu-se que havia um filho de um desses galeristas que estava a vender ainda quadros... 100 e tal quadros lá escondidos no Chagall, apartamento. das carradas deles, sim. Vivia à conta disso. Então, e espiões portugueses, finalmente, andamos a falar... Temos o país invadido de espiões. Nunca... Os espiões portugueses acabaram por todos serem libertados, podemos dizer, ou seja, sobretudo os que trabalhavam para os alemães, que foram os últimos a ser presos, não é? E continua a vigilância da PIDE relativamente aos que tinham participado nas redes britânicas ou até soviéticas. Ou seja, porque eram elementos da oposição ao regime. Continuaram a ser vistos como elementos que poderiam ser presos. Claro, e podiam opor-se. E podiam opor-se ao regime. Aliás, porque há um grande problema da oposição ao regime, sobretudo quando nasce o MUD, não é? E as pessoas, há milhares de pessoas que assinam as listas, o Movimento de Unidade Democrática, porque os opositores portugueses pensam que na Península Ibérica a ditadura vai terminar, não é? Claro. E demora um certo tempo até perceberem que não. Por exemplo, o Mário Soares diz que se apercebeu mesmo quando estava preso em 49 e quando Portugal assinou a entrada na NATO, como país da NATO. Aí percebeu-se que acomodavam, no fundo... Pois também preferiam que a Península Ibérica estivesse ocupado por 2 ditaduras anticomunistas num período já de Guerra Fria, não é? Pois claro, a Guerra Fria aí é que determinou esse resultado. Tudo isto em jeito de panorâmica sobre os espiões em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. É esse o título deste livro da autoria da nossa convidada, a historiadora Irene Pflunzer Pimentel. Muito bem. Uma vez que é mais conhecida como Irene Pimentel, mas a assinatura do livro é Irene Pflunzer Pimentel. Prémio Pessoa 2007, já agora. O livro tem a chancela da Esfera dos Livros e, nas suas mais de 500 páginas, narra então a passagem de todos estes agentes ingleses, alemães e outros pelo nosso país durante a Segunda Guerra, motivo para 2 edições da Quinta Essência. Agradeço a sua vinda à Rádio Pública, com a assistência técnica de João Monteverde, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a 8 dias.